Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui, vários amigos de longas datas e espero que novos amigos, para compartilhar um momento muito interessante da nossa vida. E a gente não tem o objetivo de esgotar o assunto, até porque eu acredito que é um assunto que pode ter várias visões. A gente pretende passar algumas informações do que a gente estudou, leu e se preparou para entender a PCT e um pouco também da experiência que a gente teve lá. Eu tenho certeza que se alguém for passar pela PCT, se a gente voltar para viver a experiência da PCT, com certeza vai ser diferente do que a gente viveu. Mas para ter uma referência e de repente decidir diferente. Eu sou a Edinho. Eu sou a Bia, como você apresentou, e quem acompanhou a gente nas redes sociais viu que lá a gente era chamado de Paradise e Mandela. Isso acontece porque na PCT normalmente as pessoas têm um trail name, um nome de trilha. E isso se dá muito pela comunidade da trilha. Então, à medida que você vai andando, vai fazendo novos amigos, as pessoas sugerem um nome para você. Então, é mais fácil de você decorar um nome engraçado, um nome diferente, do que os próprios nomes, né? Se você for ver, os nomes se repetem, os trail names dificilmente se repetem. Então, é uma brincadeira que rola na trilha e que é bem legal. E no final, a gente acabou ganhando e adotando esses nomes na trilha. A gente optou por começar essa palestra falando de uma pergunta que muita gente fazia pra gente. A pergunta era essa: quantas vezes vocês pensaram em desistir? Muita gente pergunta, por que vocês pensaram em desistir? E assim, a resposta é, a gente nunca pensou em desistir. E por que a gente nunca pensou em desistir? Pensando um pouco a respeito dessa resposta, da gente nunca ter pensado em desistir, a gente chegou na seguinte conclusão: a gente nunca pensou em desistir porque a gente tinha um porquê muito forte. Então, olhando esses três círculos, a gente tem o que, o como e o porquê. Se a gente tem o porquê muito fortalecido, a gente consegue fechar todos os nossos projetos. Normalmente as pessoas têm o que, o como e depois o porquê. Então, não interessava pra gente o que a gente ia fazer. O mais importante pra gente era o porquê que a gente estava lá. E normalmente os projetos, se aconselha que os projetos sejam pensados dessa forma. E o nosso porquê nem envolvia a PCT, na verdade. A gente se casou ano passado e a gente entendeu que para a nossa vida enquanto casal dar certo, a gente precisava ajustar as vidas e ter objetivos e metas em comum. Então, a gente gosta muito de esporte, os esportes que a gente mais gosta não tem nada a ver com caminhada, os preferidos são escalada e paraquedismo. Então, a ideia inicial era a gente montar um projeto e ir do Alasca para a Patagônia, dirigindo e parando para escalar, saltar de paraquedas. Quando a gente foi trazer isso para a realidade, a gente viu que era inviável economicamente, porque o que a gente tinha guardado, e não tinha projeto para apresentar e levantar essa grana toda. E aí estava naquela que a gente vai fazer, que a gente vai fazer, a Bia, por que a gente não vai para a PCT? A gente vai caminhar, vai acampar, nosso gasto vai ser só passagem para chegar lá e comer. Teve alguns outros gastos, mas era muito mais barato do que a ideia inicial. E aí a gente decidiu ir para a PCT. Só que a ideia não era ter um ano sabático e viver aquela parada de não fazer nada. A gente montou um projeto que é produzir um documentário, um livro e exposições fotográficas. Aqui na esquerda são as fotos dos dois documentários que a gente já tem lançado, rodou alguns festivais nacionais e internacionais, e acabou sendo um bom portfólio para a gente conseguir o apoio das marcas que estão ali embaixo. Inclusive a Spot, que é um rastreador via satélite, deu um kit para a gente sortear aqui. Eu quero saber se alguém não preencheu o nome ali naquele livro de registro, que a gente vai colocar aí. Não vai querer preencher. Ninguém vai ser selecionado. Aí a gente vai fazer esse sorteio do nosso apoiador. Então, o que é a PCT, né? A PCT é a Pacific Crest Trail, uma trilha que cruza toda a costa leste dos Estados Unidos, da fronteira do México até a fronteira do Canadá, podemos ver também do Canadá para o México, e ela passa pelas cristas das montanhas do Pacífico, cruzando os três estados, né, do Califórnia, Oregon e Washington. E aí, para entender a PCT, principalmente por causa da logística, porque ela varia muito em latitude e o tempo para percorrer os 4.268 quilômetros acaba fazendo variar o clima e tudo.
ela é dividida em 5. A parte do deserto da Califórnia, que é a porção mais sul da Califórnia, a Serra Nevada, o norte da Califórnia, entre o final da Serra Nevada e a fronteira com o estado do Oregon. Na literatura existe uma divergência, onde é esse final. A gente escolheu o mais comum para ficar mais fácil para a gente entender aquilo ali. E depois os estados do Oregon e do Washington. Nessa imagem é mais fácil de visualizar como a trilha passa pela crista das montanhas. Aumentar o volume. Esse áudio ele está ruim mesmo. Na verdade ele está falando, já está bem alto. Se aumentar os outros áudios vão estourar. Ele só está dizendo que esse é um momento. Quer tentar? You two of you were at, tell me what the most important moments in your life. You're beginning to start a 5-month journey, and we can be part of it. Na verdade, o que ele está falando é que esse é um momento mais importante da nossa vida e que eles estão muito felizes de fazerem parte desse momento. E eu vou explicar quem são essas pessoas. Esses são os chamados Trail Angels, são os anjos da trilha. Quando a gente resolveu fazer essa trilha, a gente fez uma pesquisa na internet e a gente achou o site deles. E eles são pessoas que recebem os trilheiros na casa deles, em San Diego, antes da gente começar a trilha, porque existe uma logística que precisa ser feita. Normalmente a pessoa chega em Los Angeles ou em San Diego e precisa ir para Campo, que é uma cidadezinha bem pequenininha, que é na fronteira com o México, para começar a trilha. E eles disponibilizam a casa deles, eles abrem a casa deles para os trilheiros. A única exigência é que você comece a trilha na data em que você pediu autorização para começar, então que você siga as normas da PCTA, que é o órgão responsável pela trilha da PCT. E ele não aceita nenhum dinheiro em troca, você fica na casa dele hospedado, ou acampado, ou num quartinho, dependendo do número de pessoas e o espaço que ele tiver. E ele oferece café da manhã, almoço e jantar. E se você quiser pagar alguma coisa, ele simplesmente fala que não quer, e que se você quiser contribuir com a trilha, que você contribua com o órgão responsável pela trilha, que é a SPCTA. E esse é um exemplo de Trail Angels, e existem outros Trail Angels durante a trilha, que são pessoas que, de uma maneira geral, se disponibilizam a receber os hikers na casa deles. E essa ajuda do Scout, que o Scout é a fruta dos Trail Angels, a ajuda do Scout ela foi muito interessante para a gente com relação à parte de equipamento. Então tinha alguns equipamentos mais específicos e técnicos que a gente não conseguiu pelos apoios e a gente precisava comprar. Se a gente comprasse aqui ia ser muito mais caro e também não tem no mercado. Por exemplo, essa barraca que está aqui no alto à esquerda, é uma barraca que a gente consegue montar com os bastões, ela tem só 700 gramas e ela é bastante resistente. Até passar vocês vão ver pelo material aqui dela, ela é muito leve. Aí a gente usou 166 dias. Acho que se a gente usar uma barraca no normal, duraria para a gente 10 anos. E a barraca aguentou, barraca de ótima qualidade, saco de dormir também muito leve e compacto. O material que a gente usou para filmar foi um iPhone 8 Plus, uma GoPro 6 e uma Sony Mirrorless da série Alpha. E ali naquela outra foto eu estou com uma placa uma placa solar, tem 3 pequenas placas ali, que foi muito eficiente. Aqui no Brasil eu conheci a Dual Zero, que é extremamente cara e não era tão eficiente, não funcionava legal para mim. Tive contato com essa marca, é da marca Anker. Aqui no Brasil acho que não tem ninguém importando, mas um amigo, quando viu o review, comprou no Mercado Livre e foi bem, está bem feliz com o resultado. Com essa placa solar eu carregava 2 powerbanks de 10 mil e aí à noite a gente recarregava os 2 telefones, a GoPro e a Sony. Então a gente era autossuficiente de energia até chegar no Washington quando começou a chuva direto. Aquela foto ali mostra o equipamento que a gente colocou dentro da mochila assim que a gente saiu. Tiveram algumas mudanças no meio do caminho, mas a princípio foi mais ou menos o que a gente levou. Você usando só essa barraca? Só. Não usou a barraca fechada? Essa barraca é fechada. Ah, ela fecha? Ela é porque ela... tem uma tela, mas ela é fechada. Você monta... Acho que vai ter uma foto dela montada ali e fica mais fácil de mostrar. Aí se você
Sim, a gente põe com bastante caminhada, arma, né? Uma polêmica que a gente viu quando a gente começou a estudar. Sim, na tem bastante funciona. Funciona, Maneira. você pode comprar um outro dispositivo que passa por cima dela de diagonal a diagonal, nos dois lados e funciona. A gente estava sempre com bastante, optou por não. Para não ter um carregar peso mais a uma mais, coisa. mas funciona. Mas qual é o modelo ou marca dessa barraca? A marca é Zipex e o modelo é Duplex. Aí tem Triplex, que são para 3 pessoas, e tem a Solo, se eu não me engano. No final a gente passa o link do site, se entrar lá no nosso site tem todo o descritivo de material, a gente fez um checklist, que inclusive vai ser atualizado agora, que mudou uma coisinha. A empresa é especializada em backlight, né? Zipex. Isso, é uma empresa pequena, eles só fazem sob encomenda pelo preço do material. A gente teve uma palestra aqui sobre backlight, foi uma das indicações, Ah, legal. né? Saco de dormir assim, extremamente super bom. Sim, tudo muito leve. Tudo muito bom, tudo muito caro. E inclusive tem essa polêmica, que a gente se deparou com essa polêmica quando estava se preparando para ir e lá também continuava, toda hora encontrava. Essa foto está ali da direita, é um cara que o apelido dele era metric ton, seria tonelada por metro, porque naquele dia ele estava com uma mochila, a gente pesou junto no lugar final do deserto, ele estava com uma mochila de 97 libras, eu acho. Em quilos vai dar entre 45 e 50. E aqui na esquerda, esse último garoto ali, ele estava com uma mochila que a Bia falava que parecia uma Mas é uma mochila. mochila, tipo, A mochila é pequenininha, extremamente não tinha quase pequena. nada dentro da mochila. Esses dois caras, eles foram muito felizes com a opção que eles fizeram. Só que a gente viu pessoas que não foram felizes. Por exemplo, uma garota que queria andar ultralight, comprou uma mochila de uma marca super cara ultralight e na hora de colocar o material na mochila colocou muita coisa pesada. Ela levava pimenta, um vidro de pimenta. E aí ela começou a ter problema, porque a mochila projetada para ser uma mochila ultralight, ela não distribui o peso para a cintura como uma mochila estruturada, como a que ele estava levando, como a que a gente levou, distribui. Então é muito mais conceitual do que pagar num equipamento caro e leve. Para ser ultralight tem que mudar todo o conceito. Esse garoto que levava a mochila, ele andava muito mais do que a gente em todos os trechos. Eles percorrem longas distâncias para não ter que levar muita alimentação. O outro cara que a gente conheceu, que era ultralight, ele não levava roupa de frio, porque no conceito dele, ele sentiria frio na hora de dormir. Na hora de dormir, ele estaria dentro do saco de dormir. Então ele não levava casaco, não levava nada de frio. Ele andava muito rápido, sentia frio e parava para dormir. Então é todo um conceito que a gente entendeu que o ideal para a gente e para quem eu aconselho é ser minimalista. O que é ser minimalista? Levar o mínimo necessário e reduzir o máximo possível os materiais, tentar buscar materiais que tenham duplas funções, e assim funcionou para a gente. A gente eu variei entre 12 e 23 quilos e a Bia variou entre 10 e 15 quilos. Foi essa média E que a aí gente você tem que ter a mochila adequada para o peso que você está levando. Então, primeiro você vai escolher o que você vai levar, o quanto você tem para investir em equipamentos super leves e tudo mais, e de acordo com aquilo você vai comprar uma mochila específica para aquilo que você resolveu e tem condições de levar. E a comida, como que, tipo, quanto tempo até chegar no lugar que pudesse comprar comida? Porque, tipo, se for vários dias, você peça Sim, a gente chegou a falar disso um pouquinho mais para frente, tá, comigo? Então, a gente acabou, diante desse conceito, escolhendo a mochila Exus 58 da Osprey. A gente não está com ela aqui porque ela é uma mochila que tem garantia vitalícia e ela voltou com alguns rasguinhos depois dessa jornada. E aí eles estão consertando ela pra gente, para devolver ela pra gente. Então, a gente pediu o apoio da Osprey e eles resolveram apoiar a gente. E além disso, vocês podem ver nessa foto aqui, todo mundo está com a mesma mochila. É uma mochila muito usada lá na trilha, porque é justamente dentro desse conceito de não levar muito peso e não levar, de repente, tão pouco, muita gente acaba optando por uma mochila leve, mas estruturada, para poder dividir o peso entre ombro, cintura e tudo mais. Então é uma mochila realmente muito usada lá. Mas qual é a tecnologia dela? É aquela que tem aquela tela? É tipo essa aqui Bem atrás. parecida com essa. Tem essa tela aqui, ela é bem respirável, estruturada, só que ela é maior, bem maior do que essa aqui, né? Porque essa aqui é
26 e a outra era 58. Então ela cabe bem mais coisas, mas ela só tem essa entrada por cima, ela não abre embaixo, porque se ela tiver vários feixes, quanto mais feixe ela tem, mais pesada ela fica. Mas ela é super boa, porque isso aqui abre bem, você tem acesso fácil às coisas. Mas não abre embaixo. Ela não abre embaixo. É um zíper a mais. Tudo que você colocar, tipo um zíperzinho, uma bolsinha, tudo, isso vai ser mais pesado. Então, o conceito é de que ela seja leve. Então, ela é estruturada e o mais leve possível dentro da estrutura dela. E com relação a essa mochila, está rolando um concurso cultural no Instagram do Sua Casa é o Globo, mais na frente a gente vai explicar. Para quem quiser ganhar uma mochila, só a gente vai explicar aqui. Exatamente a mesma mochila que a gente usou, só que não, né? E aí, além disso, a gente teve o apoio da Juba, eu usei esse óculos lá. E para quem tem problema de vista, é um óculos. Ele tem esse acessório, você pode colocar o seu grau, prender aqui, e eu consegui usar ele o tempo inteiro, porque ele é um óculos fotocromático, então de manhã cedo ou à noite num ambiente fechado, eu consegui enxergar perfeitamente. Então quem tiver curiosidade depois quiser dar uma olhada. Com relação ao óculos, era engraçado que toda vez que a gente ia em algum lugar reabastecer e estava em ambiente fechado, o pessoal ficava olhando, pô, essa garota tá maluca de óculos escuros aí. E aí eu tinha que mostrar, não, minha prescrição. Com relação ao vestuário, então, essa gama de vestuário que eu utilizei, na parte do deserto eu utilizei a camisa similar a essa de manga longa, porque ela tem a tecnologia que quando ela molha, ela esfria. Aí para a Serra Nevada, essa característica ia ser ruim, que eu ia suar e ia esfriar. Então eu usei uma camisa igual dry fit, essas de correr, e por cima eu usava um fleece com a característica que ele não é um fleece completo fleece, ele tem são vários quadradinhos, e aí ele é respirável. O problema é que quando venta a gente sente frio. Aí para isso tinha um corta-vento que era o mesmo de chuva, aquele verdinho que está lá do outro lado. Para dormir eu usava a roupa de lã merino, que é aquela lá do alto à direita, tanto a calça quanto a blusa. A lã merino ela tem a característica boa de aquecer, e por ser uma fibra natural, ela não deixa o cheiro ruim. Então eu gostava de dormir com ela, que ficava dias e dias sem lavar e o cheiro continuava legal. Aqui no meio, uma camisa de sintético imitando buba de ganso, que era para o frio, e em alguns momentos precisava andar com ela, e ela era bem respirável também, permitia utilizar ela andando. Como eu gostava de andar de short, só usava calça quando estava na neve ou na chuva, aí era legal às vezes usar esse casaco sintético para segurar. Qual a frequência de lavar roupa? 5 a 7 dias, que era mais ou menos o tempo que a gente conseguia ter acesso à cidade. Aí a gente ia à cidade, comprava comida, lavava roupa, tomava banho, porque na trilha mesmo a gente não conseguia. O recorde foram 15 dias. 15 dias. Mas que a gente conseguiu ir na cidade reabastecer de comida, mas a gente não conseguiu parar para banheiro, banho e lavanderia, essas coisas. Então, Ela só me engana, né? foi lá, comprou e... Não, durante a trilha era, né? Foi descido, num lago, numa coisa assim. Banho de verdade com sabão. E lá, assim, tem muito... As pessoas seguem muito essa regra de não usar sabão na trilha. Shampoo, sabão, porque isso polui, né? Então se você vai com shampoo, depois entrar num lago, o lago vai estar com shampoo. Então se todo mundo fizer isso, com um fluxo de gente, você está levando resíduo pro lago, pra natureza. Então... Mas tomava banho de água assim, normal. Só água, e quando não tinha oportunidade, como no deserto ou em outros lugares, a gente usava lá em cima e descia. Em vários lugares, o mesmo lugar que você toma banho, você pega água para beber. É um lago, aí... Se você ficar poluindo aquela água ali com outras coisas, fica complicado. Bom, tem muito mais foto minha, isso não quer dizer que eu levava mais roupa, tá? Porque a gente procurou... A mulher levava um monte de roupa, não levava um monte de roupa. Mas trocava. Eu troquei mais vezes de roupa. Porque o que aconteceu? Eu comecei com essa roupa aqui, uma calça comprida e uma blusa rosa, com essa camiseta aqui por baixo. Então era uma camisetinha bem levinha, bem fácil de lavar, com essa blusa por cima, que é uma camiseta, uma blusa de manga comprida. Só que quando eu comprei pela internet, e eu achei que ela era de um material e não era do material que eu esperava. Então isso é até uma dica que fica aí para você só comprar aquilo que você tem certeza pela internet. Não são roupas baratas, são todas roupas técnicas, e você ter o desprazer de comprar uma coisa que não serve é bem ruim.
E a minha, o que acontecia? Ela molhava, ela era mais pro algodão do que pro sintético, eu achei que ela era mais sintética. E eu comecei, essa era no deserto, né? Bem no começo a gente começa no deserto, a gente vai explicar um pouco isso depois. E ela começou a ficar encharcando, não estava funcionando, eu resolvi trocar. Então eu botei na Hiker Box, vocês vão saber direitinho o que é depois, e comecei a usar essa cinza. A cinza é uma camisa de lã merino que tem a vantagem para mim de ser, ela é bem respirável, é uma lã merino fina. Eu, a princípio, antes de começar a trilha, eu achava que a merino era para o frio, e ela não é necessariamente para o frio, ela pode ser usada no frio e no calor. Então ela tem diferentes numerações, ela pode ser uma merino 150, uma merino 250. A 250 eu usava mais para o frio e a 150 para o calor. Ela é UVA, UVB também. Ela é o quê? Da proteção solar. Né? E o que eu fazia? Eu preferia andar de calça, então na maioria das fotos eu estou de calça, porque eu acho que a calça protege do sol. E eu não gosto muito de usar protetor solar. Então eu preferia essa blusa de golinha, manga comprida e tal, para estar bem protegida do sol o máximo de tempo possível e não ter que ficar fazendo muito uso do protetor. Quando essa blusa rasgou, porque como a gente ficou muito tempo, mas ela rasgou aqui e tal, eu comecei a usar aquela verdinha lá. A verdinha ela é uma tecnologia parecida com essa aqui, que esfria quando a gente está suado e tudo mais. É uma super fresca, muito boa. Ela tinha um capuzinho assim também para proteger do sol. Só que ela fica muito encardida e deixa muito cheiro. Então, para um day hike, para um fim de semana, para mim funcionaria. Mas para ficar 5, 7 dias direto, sem tomar banho, sem lavar a roupa, eu não gostei. Então, passou mais um tempo ali, eu falei, eu vou voltar para merino. E aí eu comprei aquela roupa lá do Peitinho, que é uma camiseta fina, de manga curta, e um short. Eu resolvi optar pelo short, porque eu já tinha trocado 2 vezes de calça, porque eu perdi muito peso. E a calça duraria mais tempo, mas eu comecei a emagrecer, troquei, aí emagreci de novo. Falei, agora eu vou comprar um short. Vou testar o short. Por que eu fiz isso? Porque já era mais pra frente, não estava mais tanto calor, já não era mais alto verão, então não tinha mais o problema do sol. Então funcionou eu usar uma manga curta e um short. Embaixo está o sistema de casaco, que é o mesmo que o Edinho usava, esse fleece respirável, com os quadradinhos, e a roupa de chuva, as capas de chuva, e o sintético, que é para frio. E você começou com o boné e desistiu do boné? Não, são só fotos. Eu usava o boné na maioria das vezes. Porque protegia. Você passava protetor solar? Muito pouco. Mas assim, as pessoas usavam protetor Mas solar. lá podia? Pode. Podia. Porque tem alguns produtores que se contaminam, né? Como você... Sim. Mas de uma maneira geral todo mundo usa. Eles são bem, os americanos e os europeus são bem branquinhos, eles usavam protetor solar o tempo inteiro. Mas é só porque eu realmente acabava optando por não usar muito. E aí é o meu pé. Isso aí é o meu pé. Primeiro eu vou explicar o sistema de tênis. A gente tem que trocar o tênis na trilha. É praticamente impossível você usar um tênis só, são muitos quilômetros. Então, eu comecei com um tênis, o tênis era muito estreito, eu andei com ele em menos de um mês, né? E eu resolvi trocar porque eu tinha bolha todos os dias, muitas bolhas. Eu troquei por um segundo tênis, que era o Altras, que é um tênis super usado na trilha, o pessoal gosta bastante, mas é um tênis... Aquele da direita lá. Esse lá da pontinha. Ele é um tênis largo, confortável, mas ele não tem amortecimento. Por não ter amortecimento e eu ter um problema, ter tendência a ter a fascite plantar, já fiz tratamento de fascite plantar, não funcionou. Eu usei ele até o fim, até ele destruir. Eu falei, não vou comprar um segundo, porque eu vou vir a ter problema se eu continuar usando sem amortecimento. Aí eu comprei esse aqui, que ele parece um boot, mas ele é um tênis, ele é menor assim que o boot, mas ele não é respirável. Por ele não ser respirável, eu comecei a ter esse problema aqui. Meu pé começou a ficar muito úmido, primeiro por causa do suor, depois por causa da chuva, mas o pé não respirava. E como o pé não respirava, comecei a ter muito fungo e realmente muita umidade no pé, com dor e tudo mais. Então eu terminei ele até o final. Quando ele ficou bem desgastado, eu troquei por esse aqui, que é um Brooks. Isso. Um Brooks que nesse caso funcionou. Ele é mais largo e mais respirável. Então, o grande ponto eu acho que é a respirabilidade, porque o modelo, cada um vai ter um feitio de pé diferente, vai se entender com uma marca diferente de tênis.
mas a questão da respirabilidade é bem importante, né? Eu usei tênis de corrida na GPCT e não tive problema na parte do deserto. Na parte do deserto. Um só. Eu tive uma bolha. Não, foi um tênis só de corrida. Não, variei também. 4 tênis. Isso era legal, porque mais à frente eu vou falar um pouquinho como a gente organizou a preparação física para a trilha. Mas o dado é, no deserto a gente achava que 30 quilômetros era um absurdo e no Oregon a gente andou, teve dia que a gente andou 53 quilômetros. E aí, mais pro final, o tênis ele começou a gastar muito mais rápido. E aí a gente chegava a oportunidade de trocar o tênis, eu falava para ela, não vou trocar o tênis, a gente comprou o tênis agora. Não vou comprar, só que o tênis é igual pneu de carro. Se for comparar do Uber com o cara que fica parado, né? Então, foi 4 tênis e na literatura que a gente pesquisou, sugere-se entre 4 e 6, respeitar o conforto e não economizar nos tênis. Então, mas aí você, Fica a dica. cada vez que calava o tênis, você comprava outro. E largava o tênis anterior. Ou isso. carregava mais Não. tênis. Eu usava até... E teve um Já trecho, baseado, né? teve um trecho que eu observei, então a galera que... desgaste só. A só. Ele não tá amaciado, assim. Mas no terceiro dia já estava. Não, mas Não, mas ela compra um tênis, um modelo de tênis que ela gosta, e ela vai usar aquele modelo a trilha inteira. Só vai trocar para ter um novo porque o outro tá ruim. É que a gente não conseguiu achar esse tênis ideal no início. Então a gente ficou trocando por modelos diferentes, mas isso não é tão normal. Teve uma garota da Alemanha, a única que a gente viu, a gente conheceu bastante estudante, que fez toda a trilha com o mesmo calçado. Que era um boot, daqueles boots que a gente vê das antigas mesmo. E aí ela usou aquele tênis o tempo todo. Ela disse que ela já estava acostumada. Foi o mesmo modelo ou foram vários? Não, O mesmo par de O mesmo calçado. par. É. Mas isso não é normal. Inclusive, não é normal usar Não foi no boot. sapateiro botar sola, não. Não, foi o mesmo. O pé dela é que não é normal. Porque a pessoa normalmente não usa o boot justamente por causa da questão da respirabilidade. Andando muitos quilômetros por dia, seu pé vai suar e o seu pé precisa respirar. Eu tive um problema com o pé assim, que teve um trecho que eu vi que os caras que andavam de sandália, eles trocavam de menos em menos tempo. Então eu tentei andar de sandália, aí comprei uma sandália para andar de sandália. E aí meu problema com a sandália foi que meu pé começou a ressecar. A gente estava no norte da Califórnia e lá era muito seco. Aí andando de sandália começou a ressecar e quebrar o pé todo ressecado. De papete ou você não? De papete. E aí eu resolvi voltar pro tênis, que era Mas não era muito comum. Tinha uma ou duas pessoas que realmente a gente viu andando de papete, mas não era a maioria da trilha. Normalmente quando a gente via alguém de papete, nossa, você anda de papete, não era Descalço. normalidade da trilha. De Havaiana, então. Já era só nos campings. essa foi, desculpa, que época do ano? Tipo, era... A gente começou em abril e terminou em setembro. Então, primavera, verão, queremos chegar ao outono. Né? E a faixa etária das pessoas? Pô, de 8 a 80. De 20 a... de 20 a 60, aquele pro de 80 aí. teve um Tive um de 80 e de pouco. Vai fazer uns 4 mil, então? Esse ele estava fazendo, entendeu? Estava fazendo com o filho. E aí, agora a gente vai começar a falar das sessões da PCT. Do deserto, do sul da Califórnia, quando a gente lia deserto, a gente imaginava árido, praticamente sem fauna e flora. Essa cena retrata bastante o nosso imaginário e essa retrata melhor ainda. A vegetação, eles chamam de chaparral. No visual, é muito parecido com o cerrado, sertão nordestino, misto com areia, muita pedra. E na prática a gente encontrou algumas realidades diferentes. Essas duas fotos foram no mesmo dia. A da esquerda, a gente vê ali atrás de nós dois o deserto de Anza-Borrego e à direita a gente está no Alto Laguna. Nesse dia teve uma variação vertical de mais de 3.000 pés. E tem essa fórmula ali que diz que cada 1.000 pés que a gente varia em altimetria seria como em latitude variar 170 milhas. E aí em 1.000 pés, 300 metros, a gente muda a temperatura entre 2 e 4 graus. E aquele dia, quando chegou naquele lugar que chama Monte Laguna, aquilo ali era o terceiro dia da trilha,
a gente colocou todas as roupas que a gente tinha. Eu estou sem calça ali porque a calça estava na barraca, mas eu coloquei também, e morreu de frio, e ele não acreditava. E aí depois disso, uns 5, 6 dias depois, a gente dormiu e acordou com a água congelada, o filtro de água, que a gente vai falar mais à frente, congelado, e nesse frio, que era muito frio. Isso acontece por causa da geologia ali na região. A crista, a montanha que a gente estava caminhando pela crista, ela se estende do sul ao norte da costa oeste, e aí a massa de ar é um efeito que chama rain shadow. A massa de ar ela esfria no Pacífico e ela não consegue transpor essa cadeia de montanha. Então, quando você está andando na crista, a gente ficava variando, ia ali para leste da cadeia de montanha e tinha uma realidade. Quando a gente passava para oeste, aceito, obrigado. Quando a gente passava para oeste, a vegetação variava, parecia que a gente tinha saído do deserto, e na crista a gente viveu aquele momento de neve ali. Então, teve até outros momentos mais à frente do deserto que a gente resolveu parar e esperar a frente fria passar para não estar caminhando na neve e por causa da temperatura. E aí uma coisa que é bem legal, que a gente descobriu também no deserto, no início, são as Trail Magics. Então eu falei para vocês dos Trail Angels, e essa eram as Trail Magics. Quando você estava andando na trilha, de repente você se deparava com água, porque lá era super difícil a questão da água, a gente estava no deserto, era difícil, a gente tinha que filtrar, quando tinha água, carregar muita água, e era quente, e de repente você estava andando na trilha e quando você olhava, a gente estava normalmente perto de uma estrada de terra ou de uma highway que a gente ia cruzar, e aí tinha um monte de água fresca, fruta, ou então pessoas como aquele senhorzinho ali na foto ali em cima, que parava o carro dele na trilha, fazia um cachorro quente, preparava um hambúrguer, só por nada também, sem querer dinheiro em troca, ninguém ali estava vendendo nada, as pessoas estavam ali para dar pra gente aquilo que eles sabiam que a gente precisava, que era água, ou às vezes um refrigerante, às vezes uma comida, o que eles tinham para oferecer. Com relação a dinheiro, é legal também que a gente sempre oferecia alguma contribuição para ele conseguir repor e trazer mais. E aí tinha gente também que era Trail Angel e que não tinha muito dinheiro. Essa galera recebia essa doação de quem podia dar doação e daquele dinheiro fazia. Então, não é só que a gente até começou a discutir, eu e a Bia, como esses caras conseguem fazer isso e tal. Existiam pessoas que tinham muito dinheiro, eu fiquei, por que você faz isso? Aí ele virou para mim e falou assim, essa foi a melhor maneira que eu encontrei de mostrar para os meus filhos como é bom ajudar o próximo. E aí aquele cara não aceitava, até se ofendia se a gente fosse olhando. Mas tinha um outro cara que andou no PCT há 10 anos atrás e todo ano ele volta e ele não tinha dinheiro. E aí ele me contou que ele ganha mais do que ele consegue ajudar. Que muita gente deixa a contribuição, ele aceita a contribuição e a comida que ele compra para dar em troca ele não consegue vencer o tanto de contribuição que ele vai ganhando. Então, isso faz parte da comunidade da trilha, essa questão do Trail Angel, do Trail Magic. E aí a sombra... E aí aquela foto ali embaixo representa um pouco, é uma sombra pequenininha de uma plaquinha e está todo mundo ali escondidinho, tentando esperar o sol baixar para continuar andando. Isso é uma coisa que acontece muito no deserto. As pessoas normalmente têm uma estratégia diferente nessa parte da trilha, devido ao sol. Então as pessoas acordam muito cedo, andam até umas 10 horas da manhã, param na primeira sombra que aparece, ficam descansando, dormindo, comem ali até as 4 da tarde, e quando dá 4 horas da tarde eles começam a andar de novo. Eu e a Dia, a gente não adotou essa estratégia, porque a gente é carioca e a gente consegue andar um pouquinho mais no sol do que os europeus, a gente não tem a pele tão clara e enfim, tá mais Isso foi até engraçado, porque o nosso primeiro documentário foi uma cicloviagem no Jalapão. O Jalapão é extremamente quente e aí a expectativa do deserto, a Bia foi daqui nos Estados Unidos falando, e a água vai ferver igual no Jalapão, a gente não vai conseguir. E aí quando a gente chegou lá, o problema do deserto foi o frio. A temperatura, sim, era quente, teve o dia mais quente, só não chegou a 40 graus, mas não era o calor que a gente está acostumado aqui, principalmente por causa da umidade do ar. Então, lá é muito seco e ainda tem a vantagem a noite sempre é fria, né? No deserto a noite sempre é fria. Então, as coisas não ficavam quentes o tempo inteiro como ficavam, por exemplo, no Jalapão, que era dia e noite quente, tudo fervia. E lá não, então a gente
conseguia jogar bem com esse frio, calor e... Mas teve um dia que a gente teve que andar à noite. Foi o dia que a gente teve que andar sobre o aqueduto que abastece Los Angeles. Então era um dia longo, flat, plano, sem nenhuma sombra e sem nenhum ponto de água naquele trecho. Então a gente tinha que sair muito pesado e andar naquele plano. A gente decidiu iniciar por volta de 4, 5 horas da tarde. E aí esse dia a gente abriu essa sessão, andou à noite. Por sorte, a lua estava quase cheia, a gente não precisou nem usar lanterna e foi uma experiência muito legal. Legal, é. De uma maneira geral, a gente optava também por não andar à noite, porque a gente queria viver a experiência da trilha. A experiência da trilha pra gente não era fazer quilômetros dia, era aproveitar a trilha, interagir com a trilha, ver a paisagem, interagir com as pessoas. Então, a gente achava que era muito mais legal a gente estar andando de dia para aproveitar isso do que à noite, tudo escuro e ali naquela situação. Falando na experiência que a gente esperava da trilha e nos nossos porquês lá no começo da palestra, esse aqui Isso aqui são os animais que a gente encontrou no deserto, basicamente cobras. E aí é engraçada a mudança da reação da Bia com relação a cobras. E as flores eram incríveis, lindas flores. Se eu colocasse todas as fotos de flores que a gente fez no deserto aqui, a gente ia passar a noite vendo fotos diferentes de flor. Amarela, roxa, vermelha. E foi completamente inesperado, o que foi legal. E com relação à experiência dentro do nosso porquê e do propósito da gente estar lá, a parte do deserto foi fundamental. A gente conheceu a Sunshine, que é essa senhora de 69 anos, e cada ano ela faz um trecho da PCT, e ela me falou essa frase. Lá na casa do scout da Frodo, antes de começar a andar, eu falei: Frodo, você fez a PCT com o seu marido, eu estou indo com a minha esposa, a gente é recém-casado. O que você pode me falar para a gente voltar a casar? Aí a Frodo virou para mim e falou: meu filho, é o seguinte, quando alguém que te ama fala alguma coisa que é para você mudar, essa pessoa não quer mudar a sua personalidade. Ela está querendo te tornar uma pessoa melhor, está querendo melhorar o convívio. E aí tinha uma subida ali, me falou um negócio, eu falei: não acredito, ela não me entende. Fiquei para trás naquela subida e lembrava: Sunshine Food, Sunshine Food. Aí respirei fundo e a razão da gente estar aqui, compartilhando nossa experiência, é eu ter conhecido a Sunshine. Muito significativo. E isso também, esse momento aqui é um momento para eu falar dos nossos apoiadores, o jogo, porque os óculos são muito bons. A gente vê essa foto ali, a definição até não está muito boa da foto, mas a gente está chorando copiosamente e não dá para ver na foto. E o motivo da gente estar chorando é porque 2 meses antes da gente começar a PCT, a Bia teve uma crise de apendicite e teve que tirar o apêndice, e naquele momento eu não sabia que a apendicite era uma coisa tão simples como hoje eu entendo, e a gente estava achando que ia morrer e tudo. E aí quando ela entrou na maca para a mesa de cirurgia, fechou a porta assim, eu respirei fundo, vai ter que respirar aqui para não chorar igual na foto. Eu respirei fundo e eu prometi para mim mesmo: se a gente chegar no final do deserto, que é esse pedaço de Queda de Meados, a gente vai terminar a PCT. Então, às vezes as pessoas veem a foto do término da PCT, esse foi um momento, não, mas para mim o momento mais marcante foi esse daqui, que eu tive certeza que a gente ia concluir a PCT. O deserto é mais duro. O deserto era longo Não, e era o início. agora eu vou explicar o porquê que eu tive essa certeza. Porque para completar a PCT naquele período de tempo, é uma tarefa que não é simples. Mas não é simples porque a PCT não é uma trilha muito difícil de fazer. Ela é uma trilha difícil de fazer se você decidir fazer como um true hiker, que é terminar toda a distância dela em um período de 1 ano. E essa dificuldade vem por causa do clima e da distância. O ideal, segundo a literatura e as pessoas que a gente consultou, é entrar na Serra Nevada dia 1º de junho. Antes disso, passa a ser perigoso por causa da neve do inverno passado. E terminar na fronteira com o Canadá antes de 15 de setembro, também por causa do inverno que está chegando. E aí, dentro desse espaço de tempo, que são 3 meses e meio, você tem que percorrer quase 2.000 milhas. E aí sobe a elevação de quilômetro dia, milhas dia que você tem que fazer. Então você tem que estar bem preparado fisicamente, particularmente a partir da Serra Nevada. Dentro daquele quadro que a gente tinha, então, como visto, que o estrangeiro também tem que jogar com a janela do visto,
eu entendi que a gente tinha que entrar na Serra Nevada em condições de cumprir um cronograma que eu tinha trazido da minha experiência de ultramaratona de montanha, de ciclo de treinamento, que a gente tinha 6 meses para fazer um ciclo de treinamento, onde o ápice do condicionamento físico seria interessante que fosse no estado do Oregon, que é o estado mais fácil. Então a gente consegue ver lá os picos, que ela ia juntar a gente muito bem preparado fisicamente com o terreno em condições. E para conseguir fazer isso, a gente precisava descansar. Então por isso que olhando aquele gráfico a gente vê vários sobe e desces, e mais para a esquerda, que significa mais no começo da nossa jornada, algumas colunas vazias, que foram dias que a gente parou e nem andou. Porque a gente precisava respeitar essa progressividade do condicionamento físico. E hoje, falar disso, eu fico mais ainda feliz que dentro daquele cronograma a gente conseguiu trabalhar dentro do que a gente tinha esperado e ainda no final a gente conseguiu reduzir em quilômetros dia e deixar fluir mais. Então foi muito interessante. O principal desse daqui que eu gostaria de transmitir é entender que toda longa jornada é interessante que se comece abaixo da média. Isso é engraçado, porque no começo da trilha, eu tinha lá uma planilhazinha do Excel, eu não sou muito bom de matemática, então eu já fui com as fórmulas prontas, e eu falava para a Bia, a gente andou 15 km no dia, eu falava, para a gente conseguir fazer a média, a gente vai ter que andar 32 km. Para a gente conseguir... Ele queria me matar nessa época. Cada vez que ele falava, não, a gente vai ter que andar 30, você vai andar 30 sozinho, porque eu não vou terminar a trilha. Foi por isso que você emagreceu? Porque naquele momento, pra mim, andar 30 era muito. E assim, eu tava despreparada, eu tinha tido o problema da apendicite, antes eu tinha tido um problema no tornozelo, eu tinha tido uma concussão. Então eu tava muito tempo sem fazer atividade física e eu não tava em condições de pensar em andar 30 km por dia, mas aí o resultado vocês veem que é possível, né? Se você ir se preparando, se você respeitar. Porque teve muita gente muito forte, que estava muito bem condicionada, que quebrou. Porque começou super forte, que é longo, não adianta você querer todo dia andar muito, você tem que estar realmente muito bem, o corpo aguentar muito. Todo dia você ir muitos quilômetros por dia. E então, isso vai muito com a nossa filosofia, com o que a gente acredita. O slogan do nosso site é Transforme Sonhos em Realidade. E a gente acredita que para isso acontecer, a gente tem que ter meta, planejar, preparar para estar em condições de chegar naquela meta e aquele sonho ser real. Eu acho que isso é aplicável para todas as áreas da nossa vida. E aqui a gente vai explicar um pouquinho a Serra Nevada. Quando a gente termina o deserto, é impressionante, assim, parece que você está mudando de trilha, você está indo para um outro lugar. Porque quando acaba o deserto, você começa a subir, você começa a Serra Nevada e é uma paisagem completamente diferente. Na Serra Nevada a gente anda a maior parte do tempo entre 3.000 e 4.000 metros de altitude. E na época que a gente entrou lá, ainda tinha bastante gelo. E aqui nessa foto a gente mostra uma side trip que a gente fez. A gente saiu um pouquinho da trilha da PCT, original da PCT, para ir até o Mount Whitney e voltar. O Mount Whitney é o monte mais alto dos Estados Unidos, fora do Alasca. Ele tem 4.400 metros de altitude. E o ponto mais alto da PCT são 4.000. Que é o Forester Pass. Que é esse pass aqui. Então vocês dá para ver que está bem nevado ainda. A gente está quase no meu joelho, assim, né? Mas é isso, assim, é montanha. Lá em cima você olha para todo lado, é muito bonito, é muita montanha. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais a logística de como funcionava lá na Serra Nevada. A gente vai explicar toda a logística que a gente usou de deslocamento lá. Esse aqui é o Micro Spikes, que é o que a gente colocava no tênis. Normalmente quem faz alta montanha usa o crampon, né? A gente não tinha necessidade de usar o crampon. E esse aqui tem uma elasticidade, você consegue colocar por cima do tênis e ele ajuda a dar firmeza para você não escorregar na neve. Então quando a neve está mais durinha e tal, ele vai ali agarrando e você consegue ir andando, se deslocar bem. Se tiver curiosidade de dar uma olhada. Mas o tênis tem que ser impermeável. Não, a gente não usava o tênis impermeável justamente por causa da questão da umidade. Porque se a umidade entra no impermeável, não sai. Então a gente deixava molhar e ele secava, entendeu? Secava. Não, a gente vai explicar da logística e só na Serra Nevada, onde tinha neve. A gente só usou onde tinha neve. Depois a gente não estava mais pronto.
A gente está numa roubada. Em cima do rio, com a neve derretendo, e a gente precisa ir naquela direção. Tá te esperando. Essa hora de casar juntos, tudo bem. Isso aqui aconteceu por causa de uma falha no nosso planejamento. Para usar o microspike, a gente precisa que a neve esteja densa, dura, e aí a gente pise e não afunda. À medida que o sol vai subindo, a neve vai ficando menos densa e na transferência do peso a gente afunda e aí vai acontecendo aquele cenário. O Muir Pass, que foi onde aquilo aconteceu, ele estava com a neve fora do normal para os passes que a gente já tinha passado. Então a gente está tudo tranquilo, esse daqui, olhando a altimetria, quando eu olhei na carta, não varia tanto em altimetria, vai ser tranquilo. A gente entrou tarde e aí a gente viveu aquela experiência. Essa tela aqui, ela mostra como a gente fazia para se orientar lá. Então, o ideal, a gente aprende aqui a levar carta e bússola sempre, e aí com a carta, eu teria que imprimir muito papel, e como eu tinha aquele sistema que eu expliquei lá no começo, para alimentar os telefones, eu usei o meu telefone dela para usar esse aplicativo, que nessa tela aqui, ele tem a carta, e ele usa o satélite da telefonia e do telefone para, inclusive, sem sinal, dar a posição do GPS. Quando está sem sinal muito isolado, como era o caso aqui, muitas vezes isso atrasa e ele não dá a localização exata. E aí, só que para mim estava tranquilo, porque eu estava sempre acompanhando como se carta fosse com backup e com painel solar. Então, eu não levei carta e bússola, eu levei esse aplicativo e eu utilizava essa carta para navegar. Ela é uma carta topográfica, com todas as informações da carta topográfica, além da trilha, que aqui é marcada de vermelho, com alguns waypoints, que quando aperta ele abre uma outra tela, que tem todo o informativo, que é legal também ter o comentário. Então quando a pessoa tem o sinal, ela coloca ali. No deserto a gente usava muito isso, que a gente entrava nos cursos de água temporário e checava se tinha água, que tinha curso temporário que já estava seco, e ali estava seco, 2 litros por minuto, tem muita água. E aí facilitava esse planejamento ali mais afinado. Esse azul são side trips, como a Bia falou, quando sai para ir no Whitney era azul, quando sai para ir numa cidade era azul. No caso aqui, quando saía, aqui continuava sendo trilha para sair, para conseguir pegar o acesso lá na cidade. Porque na Serra Nevada, a gente fica 200 milhas, mais um pouco, sem cruzar a estrada, sem cruzar linha de eletricidade, linha de telefone, sem cruzar nada, isolado mesmo. E aí a gente progride no sentido sul-norte na seguinte forma: essa aqui é a outra tela do aplicativo com a variação altimétrica. E aí fica mais fácil de entender o que é a Serra Nevada. A Serra Nevada, basicamente, a gente sobe, atravessa uma região de passagem que eles chamam Pass, e é onde a gente passa da face sul para a face norte da montanha. Nenhuma das vezes foi no cume, mas normalmente é próximo ao cume. Um colozinho mais fácil de transpor aquela montanha. Do outro lado, desce, cruza normalmente um rio caudaloso e sobe de novo para o próximo pass. A logística mais coerente para se fazer isso dentro do nosso planejamento foi dormir o mais próximo possível do pass. E aí a deduzida disso é frio. E aí acordava o mais cedo possível para passar no pass com a neve densa, não ter aquele problema do Muir Pass. Aí a gente descia, transpunha o rio, subia o próximo pass. E assim a gente fez durante a Serra Nevada. A neve não era na montanha inteira, né? Normalmente era na parte bem superior ali da montanha. Então, por isso que dava para fazer isso que ele estava falando. Aqui falando um pouquinho de segurança, a gente teve o apoio do Spot, então a gente tinha o Spot, o aparelho do Spot com a gente. Eu não sei se todo mundo sabe para que serve o Spot, mas é um localizador via satélite, e quando você tem alguma emergência, você pode apertar o SOS, vai acionar o sistema de segurança
para um resgate. Então o SOS só é acionado em caso realmente de perigo de vida, né? Mas ele tem umas outras funções que são bem legais, que é você ligar o localizador e poder enviar essa informação para umas pessoas já cadastradas ou então para sua rede social. Então as pessoas conseguiam saber mais ou menos onde eu estava, minha mãe ficava feliz de saber que eu estava bem, que eu não tinha morrido na montanha, apesar de estar muito tempo sem dar notícias. Bom, esse aqui é um conjunto do esporte, quem tiver interesse aí pode olhar, se quiser levar também e ver depois. Explica as funcionalidades daquele aparelho. E além disso a gente estava usando uma pulseirinha de identificação, que era da MySafe Sport, e essa pulseirinha tinha os dados e um número, e aí a pessoa podia, se me encontrasse desacordada, saber quem eu era, acessar um banco de dados, né, uma central que tinha meu banco de dados, e com dados médicos e contatos e tal, para uma questão também de segurança. Essa pulseira é obrigatória para trilha? Não. Foi um apoio nosso também, que eles cederam pra gente a pulseirinha e a gente optou por usar lá. A pulseira, o pessoal olha ali o número e liga. E aí quem receber a ligação do outro lado vai coordenar, você precisa. A gente usa aqui também para pedalar e tal. Aí fica mais fácil, ao invés de ligar para casa, por exemplo, ligar lá para casa da mãe dela e falar, a Bia caiu. Vai ligar para essa central, a central vai ligar para o plano de saúde, outra pessoa mais preparada vai ligar para casa, para avisar familiar. Esse é o serviço que eles oferecem. E ainda além disso eu fiz um curso, que é o que eu fiz com a Carlinha. Aí, ó, o nome dela lá, não foi ela, fotógrafa? Foi, fotógrafa. O WMAI, que é um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Eu tinha muito medo, porque o Edinho já era preparado para cuidar de mim caso acontecesse alguma coisa comigo na trilha, mas eu tinha muito medo de acontecesse alguma coisa com ele, eu não tivesse condições de saber o que fazer. Então eu procurei esse curso e a Chu, que deu esse curso pra gente, foi pra mim, assim, muito, muito bom. Tá segura, não aconteceu nada, a gente não precisei usar nenhuma técnica que eu aprendi lá, mas dá uma segurança de você saber o que você vai fazer caso aconteça alguma coisa numa área remota. E aqui eu mostro a minha mão, que eu tive um problema de uma alergia a uma planta, que eu simplesmente esbarrei na planta, e ela tem um veneno, ela até tô com a mão manchada até hoje, e ela teve essa reação, inchou muito, e isso eu coloquei aqui para mostrar a vocês, tipo, dar uma dica de uma coisa que funcionou para mim. Antes de sair do Brasil, eu entrei em contato com a minha médica, peguei uma receita, ela me passou alguns remédios de acordo com as minhas características, minhas aminôides e tudo mais. Com as possibilidades que... Com as possibilidades que eu ia encontrar lá, de possíveis, né, coisas que poderiam acontecer. Eu comprei os remédios e eu levei comigo. E aí, na hora que aconteceu isso, eu pude entrar em contato com ela e falar: olha, aconteceu isso, o que eu faço? E aí ela falou: não, eu tive que tomar antibiótico nessa situação aí. E o antibiótico é um dos poucos remédios que realmente era difícil de conseguir lá. Eu teria que parar, ir no médico, ter toda uma burocracia para conseguir o antibiótico, e eu já tinha ele na minha bolsa. Então, para mim foi uma coisa que funcionou bastante, esse contato com o médico antes e durante a trilha. E que plano de saúde vocês fizeram? A gente não tinha plano de saúde, a gente tinha um seguro viagem, e a gente tinha um que não recomenda, que não funcionou. A gente fez o seguro do cartão de crédito, eu comprei a passagem, e aí quando eu li lá, eu entendi que estaria coberto todo o tempo, só que ele cobre só 60 dias a partir do começo da viagem. Então a gente ficou 4 meses lá descoberto, sem saber, assim, só descobriu isso no final. Voltando um pouquinho lá na parte de orientação, como é que é a orientação na trilha? Na trilha, ela é muito intuitiva fora da Serra Nevada. Na Serra Nevada, ela, quando tem trechos de neve, por vezes você acaba saindo da trilha, porque você começa a analisar mais as curvas de nível. E é muito fácil se orientar lá porque tem muita referência. Então a gente andava normalmente num vale, descia num vale, subia na próxima montanha e tinha muita referência. Para fazer o carta-terreno, era muito intuitivo. Mas você não tem marcações da trilha? Até tem marcações, só que a neve ela sobe num nível que você não enxerga mais a marcação. À medida que vai sair na neve, você começa a ver de novo. Mas a trilha basicamente ela é assim, ó. É bem fácil, marcado, não bem é marcado. Aberta, não tem... Eu posso dizer de carteirinha porque eu sou uma pessoa bem desorientada. Às vezes eu vou fazer trilha por aqui e eu fico assim, querendo que ele vá comigo, porque eu fico com medo de me perder, a mata aqui é bem mais densa, né? E lá não tinha realmente nenhum problema de orientação.
Quando você saía um pouquinho da trilha para uma outra trilha, logo você percebia que não estava na PCT, porque a PCT ela é muito aberta, passa muita gente, ela é muito bem cuidada. Então, se começasse a ter um pouquinho mais de mato, eu falei, opa, tá no lugar errado, era só voltar que... Mas a Tracklog também fala do GPS. Na verdade esse aplicativo O ali aplicativo é tipo muito Wikiloc. fácil. só que ele é mais preparado mesmo, tem uma interação entre as pessoas com comentário e tal, que é bem Legal. Eu tenho uma pergunta. Tem pessoas que fazem ao contrário? Sim. Tem. E é mais comum ou não? Não, menos comum. Por causa do tempo e aquela questão que eu falei da velocidade que você precisa deslocar, se for fazer o contrário, encurta essa janela de clima bom para fazer essa trilha. E ainda tem uma questão de que o estado do Washington é um estado bem difícil de andar. Então, se você começa lá por cima, você já tem que começar super bem preparado. Porque você vai pegar mais inclinação de montanha, mais coisa. Então, normalmente as pessoas preferem começar pelo deserto mesmo. Porque o deserto ele é longo, varia pouco e prepara a pessoa para encarar a Serra Nevada. Existem pessoas que vão fazer a John Muir Trail, que antes de ir para a John Muir Trail, eles fazem um trecho do deserto para se preparar para fazer a John Muir Trail, que é uma trilha que corre em paralelo na Serra Nevada. Ela liga o Whitney, que a Bia falou aqui onde a gente foi, a Yosemite Valley, passando pela parte mais alta e mais bonita para alguns da PCT. Aqui, Vira o urso, não? vou mostrar. Viva mais não na Serra Nevada. Aqui a gente mostra um pouquinho como é que era lá na Serra Nevada. Lá em cima a gente tem um pass, né, olhando para baixo, vale. Então a gente é só a representação dessa olhada de cima, desce no vale, cruza um rio e depois sobe do outro lado, né? É legal que a gente na montanha mesmo, escalando, fazendo qualquer atividade, a gente já se sente tão pequenininho, né? Aí aqui, aquela foto de cima, eu olhei para aquele rio lá embaixo e falei, nossa, eu queria tanto naquele rio. E daqui a pouco eu estava lá naquele rio, que é essa foto ali de baixo. E aí a gente tem essa sensação direto na PCT, de ver, e aí, pô, é longe pra caramba aquela montanha, onde a gente tá? Eu falei, olha lá é aquela hora que a gente falou, aquela montanha. Eu falei, nossa, essa acontecia direto. Aqui a gente vai explicar um pouquinho a logística de alimentação. Essa aqui é isso aqui. É essa, não é lata, né, porque é de plástico, mas se chama Bear Canister e é um sistema de proteção contra urso. Na verdade é para proteger a nossa comida do urso e o urso da nossa comida. Porque tanto, se ele comer a nossa comida não é legal para ele vai ser prejudicial a vida dele, e pra gente, porque a gente precisa daquela comida, né? Então a gente não pode compartilhar a comida com o ursinho. A gente coloca toda a comida ali, além da comida, tem que ficar pasta de dente, sabonete, qualquer coisa que você tenha que tem algum cheiro, creme, protetor solar, tudo dentro desse recipiente, e ele vai ficar fora da barraca. Ele é traído até por pasta de dente? Tudo. Qualquer coisa que tenha cheiro, lenço umedecido, então assim, qualquer cheiro coisa. forte, o cheiro da pesado. pasta de dente é muito Pesado. diferente do cheiro da natureza. É pesado e é grande, e assim, a gente tem que botar isso dentro da mochila, né? Usa isso em toda a PCT? Não, só na Serra Nevada. Tem gente que usa durante toda a PCT, mas a gente optou por usar só onde era obrigatório e a gente usou só durante a Serra Nevada. Fora da PCT, a gente pendurava a nossa comida fora de chuva. Onde que vocês deixaram isso, então, depois? A regra, ela varia de área remota, muito remota, para área como a PCT. Na área muito remota, recomenda-se fazer um triângulo. Você cozinha um lugar, 100 pés desse lugar, você coloca o Bear Canister, que é o nome desse material aí, e 100 metros desse lugar fechado, 100 pés desse lugar fechando o triângulo, você monta o acampamento. Que aí o cheiro da comida fica onde cozinhou, o Bear Canister com a comida fica em outro lugar, e o lugar que você está dormindo é um terceiro lugar. Agora respondendo a pergunta dela. Não é isso que você perguntou? Não, eu entendi. O que a gente fazia quando a gente não estava com ele na trilha? A gente tinha um endereço lá. Não, mas foi uma A gente tinha um endereço lá de uma prima de um amigo nosso nos Estados Unidos, e ela se disponibilizou a receber tudo aquilo que a gente não queria usar na trilha. Então, assim, ela não mandava coisas pra gente, mas a gente podia mandar coisas pra ela. Então, a gente comprou o Bear Canister lá. Quando a gente terminou de usar, a gente pegou e mandou pro correio pra casa dela.
Então, assim, tudo que a gente não precisava mais, a gente mandava para lá. Então, foi super bom na roda. Quem não tem nenhum contato nos Estados Unidos, o que faz? Manda uma caixa chamada Bounce and Box. É uma caixa do correio, que você vai mandar pro correio, e vai ficar jogando ela para frente para post offices, né? Postos de correio para frente. Para cidades para frente. Você não pode mandar direto para o final, porque o correio só fica com a sua mercadoria durante um mês, mais ou menos. Então você manda para daqui a um mês, depois você manda para daqui a um mês, depois você vai estar lá. E se não abrir, não precisa pagar de novo. Então você paga lá na primeira e aí vai chegando e só mandando para frente. Com relação à comida, a gente teve que colocar 11 dias de comida dentro do Berkey's. Porque foi um planejamento que a gente fez para não sair da serra. Aquelas 200 milhas que eu falei, inóspita, para sair da serra a gente teria que andar um dia fazendo uma trilha para sair, com PS e tudo, e outro dia para voltar. Então a gente planejou 11 dias ali dentro. E aí foi bastante complexo. A gente comprou muito miojo, pegou um ziplock grande, quebrou o miojo do menor tamanho que a gente conseguia, ia jogando ali, e aí depois ia fazendo miojo de punhado. 2 punhados e contando ali. E aí a gente comprou um purê de batata, que a gente também comia lá, a foto aí, a da rua era a marca. A gente abriu vários, colocou em outro ziplock. Aí o que sobrou de espaço, a gente colocou de chocolate. E um pouquinho de aveia também, que era o café da manhã. E aí uma coisa legal dessa logística era que a gente cozinhava no ziplock. Você pode colocar, se for ziplock mesmo, não for um xing-ling, pode colocar água fervendo que não derrete o ziplock. Então isso daí evitava a gente ter que lavar louça, essas coisas, e facilitava a logística também, ficava muito mais fácil. Porque a gente estava usando um fogareiro jet boil, que ele é muito eficiente para cozinhar a água, inclusive para ferver a água. Ele é muito eficiente para ferver a água, gasta pouco gás, só que não dá para cozinhar nele, por causa do material que ele é feito, só serve para ferver a água. Aí a gente cozinhava desse jeito. Eu vi umas caras. Eu vi as caras tipo assim, macarrão com batata. É horrível. Mas você tá com fome. Então, você tá com muita fome no final do dia. Não era tão ruim quanto eu imaginava, porque a fome faz você comer qualquer coisa. Não me dei purê de batata com macarrão para comer. Não gosto. Era necessidade. E aqui a gente mostra um pouquinho também a barraca, ele me perguntou, né? A barraca montada, ela fica fechadinha como se fosse uma varanda, assim, essa parte aqui, ela faz tipo assim, e aqui tem uma tela, então a gente fica protegido lá. Bem legal. Na hora de chover é tranquilo. Não tiver problema nenhum com chuva, e a gente pegou bastante chuva. Então, diante disso tudo, aqui dá pra ver, seria um lugar de acampamento perto do PES, antes de chegar no PES, né? Só que à medida que a gente foi subindo, a gente foi vendo que ele já estava bem nevado. Então, um lugarzinho que estava lá, acampamento, que a gente, não, vamos lá naquele acampamento, já não era possível acampar. Então, a gente arrumou um lugar, em terra, assim, e falou, vamos acampar aqui mesmo. Isso quer dizer que essa terra estava fria e úmida. Com isso, eu não conseguia dormir. Então, eu vou contar um caso que aconteceu nesse dia. Antes disso, rapidinho, a barraca, o único problema da barraca é vento. E no começo a gente era pouco experiente para montar essa barraca. E aí nesse dia ali, do frio, da história que ela vai contar, estava um vento, eu não consegui dizer quanto estava ventando, mas estava muito mais que 15 nós, que é um vento que eu sei que é muito. E a gente pegava a barraca ficava igual uma bandeira assim, e a gente levou 1h30, ela, desde aí em cima, emprende aqui, até conseguir montar a barraca. E a gente passou a noite, foi a primeira vez que a gente viveu isso, com essa barraca, a gente passou a noite com medo da barraca cair. Esse era o primeiro dado, aí depois veio para a trilogia. E aí ainda teve uma questão que eu estava com um isolante que não era suficiente para esse frio, e até então eu não tinha entendido isso. Então o valor R dele não era suficiente para bloquear o frio que estava esse chão. Então eu estava com um saco de dormir suficiente, eu estava com liner, eu estava com roupa, mas eu continuava sentindo frio. Mas o R dele era diferente. Era diferente. E o valor R é um dado que tem quando vai comprar um isolante térmico, você olha lá, é um número. E aí esse número significa quanto de frio ele aguenta. Basicamente, acima de 3, o fator R já é um isolante que aguenta legal. E aí, resultado, esse dia eu não dormi a noite inteira, eu senti frio e eu estava com fome.
essas 3 coisinhas juntas não funcionam muito bem comigo. O Edinho vai e me acorda às 4h30 da manhã, Bia, a gente tem que subir a montanha. E aí eu acordo chorando. E aí ele, desesperado, olhando pra mim assim, o que foi? E aí eu continuo comendo, eu continuo colocando a roupa, e a gente vai desarmando a barraca e eu continuo chorando, a gente começa a andar e eu ainda tô chorando. E o Edinho ali desesperado. Como faz uma hora dessa? Eu não entendi, eu só chorava, chorando. Aí eu falei pra ela, calma, amor, tá tranquilo. Daqui a pouco, o próximo lugar que a gente chegar, se você quiser, a gente pode desistir, não tem problema. Quando eu falei a gente pode desistir, aí virou um bico. Eu não quero desistir! Ela chorava mais ainda, brava comigo e fazendo tudo. E aí foi longo o período para resolver. Esse aí não tinha no curso de primeiro socorro. Esse não tinha. E aí é o caso que eu volto a falar do porquê. Eu tinha um porquê que eu estava ali. Eu sabia que eu queria estar ali, eu não queria desistir. Então assim, pra mim era automático. Eu não podia ficar mais uma noite ali porque a comida não ia ser suficiente. Eu não podia ir à noite porque a neve ia derreter e eu já sabia o que ia acontecer. Então, o que eu podia fazer? Eu podia acordar, comer e andar, mas eu estava e chorar. Porque era chorar. Porque eu estava cansada, eu estava exausta, com fome, eu não podia comer mais comida, porque se eu comesse mais comida eu ia acabar no dia seguinte. Então a gente vai chorando, mas vai. Essa foi a lição da Serra Nevada. Do deserto foi aquela lição do Sunshine da Fruta. E a Serra Nevada, a lição foi muito legal. Eu entendi, na Serra Nevada eu entendi que a minha esposa ela reclama por esporte. Ela gosta disso. Até então, isso me incomodava muito. A gente estava subindo, ela, e agora é uma subida. A descida dói meu joelho. Tava frio, tá frio. E aí eu, o que tá acontecendo? Pô, não tem como descer agora, não tem como. Aí eu entendi, eu falei, não, isso é dela, eu preciso respeitar isso. É engraçado, mas mudou a nossa relação até hoje. É porque o Edinho é o extremo oposto. Tá chovendo, tá chovendo! Todo mundo querendo acampar pra se proteger da chuva, tá nevando e tal, aquele desespero. Caramba, gente, tá nevando, todo mundo dentro da barraca. Vocês não vão vir aqui pra fora pra neve? Não. É meio compatível em certos momentos. Aí a gente também passou a entender isso. E aí, entende um pouco menos. Mas como ela reclama por esporte, eu tenho. E aí isso mudou a nossa relação. Depois da Serra Nevada, passou a ser outra relação. E isso, acabando a PCT, a gente resolveu que a gente foi. O porquê, eu falei, o porquê lá no começo, que a gente precisava se entender enquanto casal, recém-casado, a gente atingiu esse objetivo na Serra Nevada. Aqui é uma representação do rio que a gente tinha que atravessar. Esse rio é um rio calmo, não teve tanto problema a não ser sentir frio nos pés, porque o rio era sempre água de gelo. Mas em alguns outros rios, a velocidade do rio era bem forte e algumas vezes a gente tinha que atravessar, botar o pé e atravessar. Outras vezes tinha como ir pulando pedra ou atravessar em tronco de árvore. Isso para mim não era muito simples. E foi um grande desafio que eu já esperava lá na Serra Nevada e que eu consegui superar. E uma vez eu cheguei a quebrar os bastões, porque eu estava andando em cima de um tronco de árvore, eu apoiei de uma maneira errada do outro lado da margem, e no que eu impulsionei, eu estava com bastões muito leves, de corrida e tudo mais, são bastões muito bons, e no que eu coloquei, eu forcei de uma angulação errada, eu quebrei o bastão. Aí você chorou. Ela chorou porque ela caiu, não chorou porque quebrou o bastão. Mas estavam parados. E isso foi muito legal, porque o bastão era Black Diamond, até tem um adesivo ali, a mesma importadora que apoiou a gente traz o Black Diamond. E mas essa a gente não tinha nenhum contato com a Black Diamond, e a gente falou, vamos escrever para o Black Diamond, fala que quebrou o bastão e pediam ajuda para consertar o bastão. E escreveu, falou que estava fazendo a PCT, eles falaram que aquilo ali não era nada de garantia, mas para a gente escolher um endereço que eles iam mandar um bastão novo para a gente mais à frente. E aí eles mandaram o bastão, foi muito legal. Foi ótimo, porque o bastão também não é uma coisa muito barata. E a gente já tem que trocar tanto equipamento durante a trilha por desgaste, né? Então foi realmente uma ajuda. A quantidade de mosquitos. Achei que era eu também chorava. Aí Não, é só, não precisa falar nada, né? Tá representado. foi
Quando isso é norte da Serra Nevada, acabou, a neve não existe mais e a gente começa a ter um problema com os mosquitos. Mas vocês já sabiam, né? Então, Pode estar Já sabia, a gente estava levando. Então é o dado do problema. Para fazer a Serra Nevada, ou vai antes, encara a neve, é mais tranquilo para cruzar os rios e tem pouco mosquito, que a gente só viu essa realidade mais no final, ou segura mais, entra mais tarde na serra, pouca neve nos pés, os rios com maior volume d'água, mais forte, mais difícil de transpor, e mosquito praticamente toda a Serra Nevada. Terminando a Serra Nevada, a gente chega no norte da Califórnia. O norte da Califórnia é um lugar lindo, mas a gente teve o pior momento na trilha, foi no norte da Califórnia. Muito disso fruto dos incêndios que teve na região. Quem acompanhou esse ano foi bastante complicado, a Califórnia e os incêndios. A gente teve muita sorte que ou a gente passava pela trilha e a trilha era fechada por causa da queimada, ou a gente estava chegando e aí abriam aquele lugar, porque os Estados Unidos é bem forte nessa questão dos bombeiros e eles combatem o incêndio com bastante velocidade, e aí à medida que eles vão conseguindo controlar o fogo, as áreas vão abrindo. E aí a gente conseguiu percorrer toda a PCT na parte da Califórnia sem ter que desviar por causa de incêndio. Até uma coisa que é interessante, vou comentar, é que tem gente que optou por pular o norte da Califórnia, não fazer naquela época por causa da fumaça, continuou a trilha mais pra frente e voltou. E agora eu vi umas fotos, até uns amigos nossos que andaram parte da trilha com a gente, que estavam lá há pouco tempo e assim, tudo lindo, aberto, com possibilidade de apreciar a paisagem e tal, mas não era uma opção nossa, a gente queria fazer a trilha de forma contínua, sem fazer loopings, né, indo e vindo, e também porque a gente não é americano e não tem essa facilidade de ir e voltar no tempo que for. Então ele podia ir em casa, voltar e voltar para a trilha com mais facilidade. Aqui é um dos lugares muito bonitos que a gente viu lá no norte da Califórnia, é o Bunny Falls. As pessoas costumam ir até, é um atrativo turístico, né, dá para chegar de carro. A gente saiu 5 minutos da trilha, foi lá, curtiu um pouquinho e voltou. E esse é o Monte Shasta. É um monte bem famoso lá também e que faz com que a trilha seja muito bonita, porque a gente consegue ver ele durante bastante tempo. Há muito tempo, quase 20 dias vendo ele, a gente contorna ele pelo oeste, então é engraçado, da primeira visão a gente vê ele na face sul e aí cruzando para o Oregon a gente vê já quase a face norte dele. É bem Qual é o estúdio dele? Bom? O estúdio do Chester não sei. É que a gente não passou por ele, né? A gente só contorna. E aqui responde muito do que é perguntado da logística. A questão da logística, o que acontece? Eu não sei quem viu o filme Livre, é um filme... Tá, então tá. Vocês viram que ela mandava caixas, né? Essas caixas, muita gente manda caixas, são caixas do correio, você prepara, ou você prepara as suas próprias caixas e vai enviando, ou você tem alguém que vai enviar essas caixas para vocês. No filme, ela tem uma amiga que manda as caixas para ela. Lá a gente tinha, por exemplo, pessoas que compraram a comida, deixaram as caixas com a mãe ia mandando. Tinha outras pessoas que ligavam para casa, mãe, preciso disso, ou fulano, preciso disso, e as pessoas mandavam para o correio. O correio super funciona, você pode mandar a caixa vai estar lá no correio. Se não tiver um posto de correio perto, você vai ter sempre uma loja que recebe, um general store, um restaurante, alguma coisa que vai te ajudar a ter acesso à sua caixa. Por que a gente optou por não mandar muita caixa? Aqui vocês veem que a gente está com caixa, mas assim, a gente conta nos dedos, acho que 1 ou 2 vezes a gente mandou caixa de comida. Porque a gente conseguiu, primeiro que a gente não tinha ninguém para mandar essas caixas pra gente, primeiro ponto. Depois que a gente não conseguia programar o que a gente ia querer comer e quanto de comida a gente ia precisar muito pra frente. Então o que a gente estava comendo comida simples, a gente estava comendo miojo com batata, e eram coisas muito fáceis de encontrar em qualquer lugar. Então a aveia que a gente comia era fácil de encontrar, chocolate você encontra em qualquer lugar. Então a gente comprava em qualquer lojinha. Então tinha uma vendinha, vendia aquilo, a gente comprava comigo. Comia pão na hora do almoço, era pão, tortilha, queijo, coisas fáceis de achar. E a gente achou também, era caro, muitas vezes por ser uma cidade pequena, por não ter muito acesso, mas a caixa era cara. Então para você mandar uma caixa, você ia gastar por volta de $20. Para nós dois, a caixa de $20 não dava para 7 dias.
a não ser na Serra Nevada, que a gente não podia levar comida e tinha que morrer de fome. Do contrário, a gente comia. Então era muita comida para carregar, não dava nessa caixa. Então ia sair por volta de uns $35 a caixa. A gente acabava sendo mais prático e mais, tipo, saindo mais ou menos o mesmo preço, comprar em qualquer lojinha. Vocês fizeram uma dieta baseada em carboidrato. Carboidrato e a proteína era do queijo, a gente comia bastante queijo e toda vez que a gente ia pra cidade, a gente comia ovo, hambúrguer e assim, o máximo de carne possível. Então a gente tentava suprir essa deficiência. Uma vitamina, talvez. Às vezes a gente Tinha, comprava a gente até- vitamina, aqueles sachêzinhos de vitamina, ou então aquela que coloca a pílula na água para virar vitamina líquida. Tinha também um Breakfast Essentials, que eles chamam. O nosso café da manhã, mais pro final, desculpa te interromper, a gente fazia um misto de aveia com um pacotinho lá que tinha polivitaminas, que era esse Breakfast Essentials que ela falou. Aí vai substituir fruta, legumes, essas coisas É, assim. E aí sempre que a gente ia na cidade, a gente comia muito fruta, passava no mercado e Fruta, comprava salada, aí comia hambúrguer, e omelete. Eu nunca comi tanto omelete em toda a minha vida, porque assim, era omelete com sausage, que é uma carne e tal. Então você comia ovo com carne, com o que tivesse ali, né? Na trilha, muito chocolate, muito, de 2 em 2 horas Mesmo chocolate. assim, você emagreceu quantos quilos? Eu perdi 10 quilos e ele perdeu 14. E a toda? Mas não volta não, viu? Porque a gente já está no processo de recuperar esses quilos. No documentário a gente entrevistava pessoas, que o propósito do documentário é mostrar como é variado o público da trilha. E aí a gente entrevistou um cara que tem 63 anos, que ele se aposentou, ele era militar, e se aposentou, começou a ter problema de ganhar muito peso, por causa que ele parou de fazer atividade, aí ele faz true hacker para perder peso. E ele falou que na rotina dele ele não consegue comer moderado, aí ele faz uma trilha longa, perde peso, volta, ganha peso. Não pode ser, né? Ele vai escrever livro, assim, tipo Diet, Trail Diet. E ali a gente mostra, só um minutinho, a Hackerbox, dentro daquela logística que eu falei até agora, né, da comunidade da trilha, é uma caixa que os próprios hikers deixam no lugar que os outros vão passar. Então, assim, é um restaurante, você está vendo que é um lugar que a gente parou para fazer uma refeição e tudo mais, a gente saiu da trilha para ressuprir, aí tem uma Hackerbox. A Hackerbox, ela é alimentada por pessoas que estão na trilha, com comida e equipamento. Então assim, eu mandei uma caixa com 7 dias de comida. Só que a essa altura eu já estou comendo, eu vou fazer esse mesmo trajeto em 5 dias, não mais em 7. Então quando eu programei a caixa, eu achava que eu ia levar 7. Agora eu já sei que eu vou levar 5. Então tem 2 dias de comida extra, eu não quero levar esse peso extra comigo, você deixa na Hackerbox. E aí a outra pessoa que passar, vai passar lá, vai pegar a comida e não vai precisar. Tem aqui também, nos abrigos, Sim, sempre tem isso. Não vou carregar o peso, vai É ficar a mesma lógica. Essa é a minha ideia. E além da questão da comida, a questão dos equipamentos. Como é uma trilha muito longa, às vezes você fala, uma blusa que não deu certo pra mim, pode dar certo pra outra. Então assim, você deixa lá e a pessoa pode pegar aquilo e usar. Com relação ao que tem lá, o que tem aqui, eu acho que é muito parecido. Quando a gente esteve no Jalapão, tiveram vários trailways que davam garrafa congelada pra gente. É uma realidade que também tem aqui. Eu acho que mais na frente a gente vai falar de trilha de longo curso no Brasil e eu acredito que tem tudo para super funcionar. E o tinha que botar cloro, alguma coisa assim? A gente filtrava. A gente filtrava a água. Falar daqui a pouquinho. Tá. Com relação ao nosso Califórnia, tinha essa característica, que os resupplies lá a gente tinha que descer e para voltar a gente sempre voltava bem pesado e tinha que encarar longas subidas. Isso é uma coisa boa que a gente viu lá, que as subidas normalmente eram esses zigue-zagues que vêm acompanhar a curva de nível e facilita muito essa ascensão. Eu brincava com os americanos que se a PCT fosse feita por brasileiro, ia ter metade da distância e ia levar o dobro do tempo. Porque é muito zigue-zague. Tem hora que a gente acha até, não acredito, a trilha passando aqui assim, a gente tem que ir lá e voltar. Mas tem hora quando está voltando pesado do resupply que a gente vai dar, ainda vem um zigue-zague. No norte da Califórnia a gente viu mais animais do que no deserto e na serra, a gente ainda continua vendo bastante cascavéis, ali aquela pequenininha ali na direita, muito veado, esquilo. Eu mostrei a nota de real para o cara lá e falei, nosso dinheiro tem animal. Ele falou, se o dólar fosse animal, nota de $1 ia ser esquilo.
incontáveis esquilos. A gente viu o urso estava mais ou menos a distância de mim naquele balcão ali. Aí a gente estava andando aqui, olha o urso! Aí quando eu olhei o urso tranquilão, nem ligando pra gente, foi muito legal. Só que naquele momento a gente não conseguia identificar se esse urso era adulto, se era um filhote. A gente ficou meio tirou uma foto rapidinho e já seguiu. É porque o urso nessa região tem a característica de ser pequeno, ele não é um urso grandão, não tem muita referência aqui, não dá pra saber, mas é um urso assim, mais ou menos. E a gente ficou com medo de ser um urso filhote, porque a gente nunca tinha visto um urso na vida. Mas era um urso adulto e realmente manso, não tinha problema nenhum. Mas o filhote ataca? Não, porque se você tiver entre o filhote e a mãe, você tem um problema aí. Então, porque o Black Bear, ele não tem como característica atacar pessoas. Ou ele vem atrás da comida, se está dormindo na barraca, com comida na barraca, ele destrói a barraca e é perigoso para você, ou essa situação de estar com o problema da mãe. E é um urso marrom, apesar de ser chamado, o nome dele é urso preto, mas ele tem a pelagem marrom. Então você sempre fica naquela, pô, será que é o urso preto mesmo? Será que é ou não é? Mas o preto é que é de boa, assim. Ali a coruja foi a única ave que a gente conseguiu fotografar, que ela ficou 2 horas bem pertinho do nosso canto, as outras aves. Lugar de aves maravilhosos, quem gosta de pássaro, Califórnia, tanto o sul da Califórnia, a parte do deserto, quanto o norte. A gente viu pássaros lindos, lindos. E aí a gente entra no Oregon. Essa foto aqui, eu não sei se algum de vocês conhece o Crater Lake, mas é um ponto turístico também lá nos Estados Unidos. É um lugar maravilhoso, essa água é azul, é incrível, só que a gente não conseguiu ver. Tava com muita fumaça, isso é fumaça. E foi também um ponto ruim aí do Oregon, logo ali no início ainda tinha bastante fumaça devido às queimadas, mas a gente aproveitou na medida do possível, né? O Crater Lake é o lago mais profundo dos Estados Unidos, ele é a formação vulcânica e aí... É uma cratera. É uma cratera e aí a água de degelo de chuva, foi até que ele é o mais profundo. E quando dá um Google lá, Crater Lake, vai ver, o lago é maravilhoso e aí aconteceu o que a Bia estava falando. As pessoas que mandam foto agora a gente nem consegue reconhecer por causa da fumaça. Mas o Oregon, como eu tinha falado lá naquele gráfico do condicionamento físico, ele tem muita parte dele é plano. E eu entendo o Oregon como plano. Na verdade, o Oregon não é plano. Qualquer pessoa que vá, tipo, vou fazer uma trilha no Oregon, e não vai achar o Oregon plano. Porque no começo do Oregon, no primeiro dia, a gente pegou uma subida, assim, cruzou a fronteira e ela já começou. Quem falou que você quer? Porque uma coisa é ser plano, como aquela foto no deserto, que aquilo é plano. Isso não é plano. Aqui nessa foto até é. Muita parte era plano. Plano daquele jeito nunca é. É na crista da montanha, não é plano. Só que são sobe e desces bem mais suaves do que na Califórnia, do que no Washington, que estava por vir. Então isso fazia com que as pessoas costumavam chamar de flat, né? O Oregon é flat. Não era flat, mas realmente era muito mais fácil de andar, o que possibilitou que a gente andasse muito mais quilômetros dia nessa região aí, nessa parte. No total da PCT, a gente desce mais do que sobe. E o Oregon tem a vantagem de, nesse sobe e desce inclinado, pouco inclinado, muitas vezes ela descida. E aí também vem as altas distâncias que a gente fez. O dia que a gente fez 53,5 km, foi praticamente o dia inteiro plano, uma descida pouco inclinada. E aí foi... A gente conseguia render mais, mas a gente passou também por lavas de vulcão, como nessa foto aqui, e se a gente subiu ali, isso quer dizer que não é um lugar plano. A gente precisou subir. E era bem desagradável andar nesse terreno, porque muita pedra e tal, então tinha que ter cuidado. Então, vai chegando no norte. Nesse dia de 50 e poucos quilômetros, quantas horas mais ou menos vocês consumiram caminhando? a gente caminhava por entre 12 e Não 13. mudava muito isso, a gente caminhava por entre 12 e 13 horas. Não, esse era o tempo total. Na verdade a gente acordava, começava a andar, de 2 em 2 horas a gente acordava, tomava café, juntava tudo, começava a andar. De 2 em 2 horas a gente fazia uma pequena pausa para comer um snack. No meio do dia a gente parava para comer alguma coisa mais substância ali, um almoço, tipo a tortilha que ela falou. Aí tentava 2 horas de snack, às vezes nesse dia a gente até comeu sem parar, tipo, tá tranquilo, vamos andando.
E aí chegava mais ou menos. A gente procurava andar por mais ou menos 10 horas, parando 1 hora para almoço e 10 a 15 minutos em cada intervalo, 2 no meio da manhã e 2 no meio da tarde. Esse dia que a gente andou mais, a gente deve ter andado por volta de 12 horas, que aí a gente começou 6 horas da manhã e terminou às 8. Mas aí não almoçaram, não jantaram? Não, a gente parou. A gente sempre parava para almoçar. Esse dia a gente andou muito rápido, não dava para acreditar. Eu fui para frente. O terreno ajudou e a gente conseguiu render. E às vezes, assim, ao invés de parar, se a gente estava querendo fazer mais quilômetros dias por causa do camping que a gente queria chegar, ou qualquer coisa nesse sentido, às vezes, ao invés de ficar 1 hora no almoço, a gente ficava 45 minutos. A gente já ganhava 15 minutos. Aí, um intervalo para comer no meio da manhã, que às vezes, vamos ficar um pouquinho mais, 15 minutos, 20 minutos. A gente cronometrava, ficava 5, 7, e aí isso a gente ganhava tempo para conseguir andar mais e render mais o dia. Esse dia foi engraçado, porque quando a gente queria andar rápido, normalmente a Bia ia na frente, eu falo, lá na frente. E aí esse dia eu passei ela 1 hora, e eu falei assim, não, hoje vamos andar rápido. E eu comecei a andar rápido esperando ela reclamar que eu estava andando rápido, pra gente trocar. E eu mandei um tempão na frente, andando, puxando, e a gente andou. Esse dia foi muito, assim, o terreno estava muito... E essa questão dos vulcões, tanto no norte do Oregon, a partir dos Three Sisters, que são as elevações que tem lá, que tem essa característica, dali para cima é bem ativo de vulcão. Na década de 90 teve um vulcão que entrou em erupção nesse lugar, e aí o terreno começa a ter bastante momentos de estar passando por lava de vulcão. Outra característica que tem também no norte da Califórnia é que enquanto na Serra Nevada, a região de passagem nas montanhas, onde a gente percorria trilhando para conseguir cruzar, eram feitas a pé. No norte da Califórnia, na expansão para o oeste da história lá dos Estados Unidos, eles também tinham essas regiões de passagem para transpor aquela crista que eu mostrei lá na parte do norte da Califórnia. Por ser mais baixa que a Serra Nevada, tinha bastante trilhas que viraram estradas, e aí para ir para a cidade a gente tinha que pegar longas caronas nessa estrada para sair da crista da montanha e descer lá nos vales para ir nas cidades. E aí tinha a carona. Quem me pergunta o que foi mais difícil apresentar para você, para mim foi pegar carona, porque carona independe da gente. A gente chegava na estrada e podia pegar carona no primeiro minuto, como aconteceu, e ficar 1h30 lá esperando para pegar carona. Então era difícil de prever e era, às vezes, até angustiante. E não ficava dependendo dos outros, né? Se ia ter ou se não ia ter. E não tinha outra alternativa. Onde a gente pegou carona era onde não tinha transporte público. Onde tinha transporte público ônibus, a gente pegou ônibus. Teve lugar que a gente pegou barco. Teve lugar que a gente pegou Uber. E aí a gente ia jogando do jeito que dava para conseguir fazer aquela parada. Você perguntou de sair na cidade. E dormia quantas horas por dia? No máximo de horas por dia. Eu dormia por volta das... Se a gente conseguisse montar acampamento e 8 horas eu já tivesse terminado, era difícil, mas normalmente 8h30, 9 horas eu estava, no máximo 9 horas eu estava dormindo já. E aí, se tivesse muito claro, por causa do verão e tudo mais, eu botava um negócio no olho e dormia. E 5, 6 horas da manhã a gente acordava. Isso variava, por exemplo, na Serra Nevada, os dias eram mais curtos. Por quê? Porque a gente só podia fazer um pass por dia, não dava para fazer 2. Então a gente parava mais cedo, dormia mais cedo e acordava mais cedo. Variou, mas se eu pudesse dormir 10 horas, eu dormia 10 horas. Se não desse para dormir às 10 horas, eu dormia quanto desse. Mas assim, o Edinho não precisa dormir, né? E para ele era mais fácil. Não é quando eu preciso dormir, a gente foi para produzir. Então tinha que diário, ver as fotos aí no canal do YouTube que a gente alimentou de lá, tinha que editar, fazer essas paradas. Assim. Ele dormia de meia-noite às 6 e estava tudo certo. Isso pra mim. Ainda no Oregon a gente passou por lagos lindos. Mais para o norte, quando a gente começou a ver, foi melhor, porque a fumaça começou a ficar mais tranquila. Os blueberries foram responsáveis por a gente não andar mais rápido, porque quando a gente encontrava as moitas, o blueberry fica numa moitinha desse tamanho, assim, é super acessível e é delicioso. Só que ele é um pouquinho de, não que seja difícil, mas demorado para pegar, que ele fica um aqui, outro aqui, outro aqui, e aí a gente começava a comer e não parava. A Bia, essa hora era a hora que ela reclamava com razão. Vamos embora, e eu lá comendo. Porque depois ele queria correr, né? Aí a gente tinha aquele planejamento, eu falei, a gente vai andar tantos quilômetros hoje. Aí ele ficava lá, vamos, porque você está apressando, né? Então... E aí também volta a ter o problema dos mosquitos, mas não foi tanto quanto.
E a questão da água, durante a PCT, a gente pega a água onde dá. Algumas vezes são nascentes de água, às vezes eles até colocam um caninho para dar uma moral. Às vezes a gente pega em lago, e quando pegava em lago a gente fazia questão de filtrar, a gente usava aquele filtro ali, é um Sawyer. Ele é o mesmo sistema de filtro de barro, só que pequenininho ali, tudo reduzido. Acho que é carvão aditivado que faz aquele filtro. E aí a gente ficava ativado. E as fezes? As fezes, aqui no Brasil, no Roraima, um lugar que não dá para enterrar, a gente usa um shit tudo, né, que fala, lá não tinha esse problema porque todos esses lugares a gente conseguia enterrar. Então a gente enterrava, tinha que ser o mínimo um palmo, a gente cavava ali e enterrava. E aí também tinha a recomendação de sempre fazer longe dos poços d'água. E aí a gente... E isso é muito legal que, naturalmente, até as pessoas que nunca fizeram trilha, elas vão entrando no sistema do Leave No Trace, né, que eles usam lá, que a gente pega leve, essas coisas. E aí você vê que a galera é consciente. E tive muito problema com papel, o pessoal estava tudo enterradinho ali e papel abandonado, que algumas vezes... É bem ruim, porque é totalmente desagradável, a pessoa pode botar dentro de um ziplock, uma garrafinha e vai embora. Então, algumas pessoas enterram, tem algumas recomendações, até de Leave No Trace tal, que dizem que pode enterrar, mas eu não sou da teoria de nem devo enterrar. Eu acho que você deve carregar de volta o papel, porque você já carregou ele pra lá, você carrega de volta, Tem só código no guardar. papel também, não é legal. E aí também depois a gente lá percebeu que se a gente usasse garrafinhas, como essa garrafinha aqui para colocar, é perfeito. Maior, né? Que aí a gente tampou, não tem odor, não tem nada, só na hora de colocar aqui, vai abrir, colocou ali e fechou. E aí antes a gente usava no ziplock e depois a gente começou a usar uma garrafinha para esses lixos mais com cheiro ou com algum líquidozinho da comida às vezes. Aí colocava na garrafinha, que super funcionando. E aí a gente entra no último estado, que é o estado de Washington. A gente atravessa do Oregon para Washington nessa ponte. E nosso objetivo era terminar a PCT antes do dia 15 de setembro em função do clima. Então a gente pensou, até 15 de setembro não vai chover, a gente termina ali, não tem muito problema. O que você está usando essa piscina? Marquise. Esse truque aí eu aprendi com a Cris lá no nosso curso, que ela usava uma pulseirinha para proteger da chuva. Mas então, como vocês podem ver, foi cruzar a ponte e começar a chover. Diante disso, já estava chovendo. A gente estava ali, a gente estava com um tempo super folgado para terminar a PCT. Tipo, para que a gente vai correr? Já está chovendo mesmo? Então a gente resolveu aproveitar mais. O Washington é um lugar maravilhoso. Quando não está chovendo, você pode ver a paisagem. Ele é bonito desse jeito. O Washington, para mim, é disparado o melhor trecho da PCT. Ele é lindo. Para quem não tem muito tempo para ir para a PCT, aí tem a opção de fazer a John Muir Trail. Só que a John Muir Trail, você tem que chegar lá bem condicionado, porque ela é só pista de montanha e o tempo todo montanha é forte, é desafiador a John Muir Trail, se você já não chega bem condicionado fisicamente. Ao contrário do Washington, que tem lugares de fácil acesso, as subidas até são mais íngremes no Washington, só que você consegue percorrer trechos menores e ter visuais tão lindos quanto esse daí, e também passa por glaciar. No Washington a gente também passou por glaciar e já estava bem longe do último inverno, o que me leva a crer que esse glaciar vai estar lá em qualquer época que for. Se conseguir planejar a viagem, tendo a possibilidade de ver a condição meteorológica e jogar aí para a viagem, seria o ideal. Um cara brincou comigo, a gente parou num dos lugares lá no Washington, e aí o cara perguntou, e aí, já olhou a previsão do tempo? Eu falei, não. Aí o cara, como você faz isso? Isso é inconsequente, não sei o que. Eu falei, pô, meu irmão, a previsão só vai me fazer sofrer antes, porque se tiver chovendo eu vou estar lá, se tiver... E aí então a gente parou de olhar lá atrás, no deserto, quando a gente tinha aquela gordura de tempo, a gente olhava a previsão, a gente parou, ficou 3 dias esperando passar a frente fria, mas aqui no Washington a gente... já estava no jeito, vambora, né? O que foi muito interessante para mim... Tá mais cascudo, né? Já tá mais... Mas o Washington foi muito interessante para mim justamente pela expectativa. A minha expectativa da PCT era uma trilha mais técnica,
Eu fui esperando a PCT ser uma coisa bem mais difícil. Eu achei que eu ia aprender a navegar lá, por exemplo. A gente, um dos não deu pra objetivos aprender. era esse. A Bia falou, amigo, você precisa me ensinar a navegar, a gente vai ficar um tempão lá no terreno, você pode me ensinar? Eu falei, não, vamos aprender. Só que a trilha é muito intuitiva na PCT, é quase o tempo todo assim. Só que no Washington a gente pegou algumas regiões que a gente teve que desviar, a gente pegou 3 queimadas no Washington. E quando a gente desviava, a trilha não era sinalizada com placas, era fitinha, aquelas coisas que a gente vê em algumas trilhas por aqui, então já era bem mais técnica. A trilha saía do aplicativo, então eu só tinha carta, aí porque a PCTA, que é a associação que toma conta da trilha, quando fecha a trilha eles colocam todas as informações que você precisa no site. E aí então eu tinha a carta topográfica, só que estava chovendo, aí não conseguia ensinar a Bia, porque chovendo ela não parava, só queria andar. Mas aí foi muito técnico, passava por tronco de árvore, foi bastante legal. Essa é a sinalização que a gente monta na PCT. Existem diversos tipos de sinalização na PCT, depende do trecho que você está passando, e a sinalização naquele trecho ela é coerente com aquele trecho. Não é a mesma sinalização na PCT de sul ao norte. Até a gente brincava que teve um lugar que o fundo da logo é um fundo verde, que ela é como está aqui. Só que teve um trecho lá que o fundo da logo era azul. A gente, ó, tá vendo? Aqui já é uma outra logo, é diferente. Porque não tem essa preocupação de ter uma padronização de toda a PCT. A preocupação é da trilha estar balizada e sinalizada para o pessoal estar percorrendo. De uma maneira geral, esse triângulozinho com o símbolo da PCT é bem visto, assim, né? Na sua maior parte. Mas existe até plásticas de madeira, só como tem ali, né? Só escrito Pacific Crest Trail. E aí, essa cena aqui foi muito legal também, foi no penúltimo dia, foi o dia que a gente pegou a neve caindo mesmo. A PCT, até então, a gente só tinha passado por glaciar, que era a neve do último inverno, e aí aqui foi um dos dias que estava frio e... Foi um daqueles dias em que estava todo mundo doido para arrumar um cantinho para acampar, porque é bem desagradável. É linda, né? Realmente é muito bonita, mas é desagradável. Você está sentindo frio, aquela umidade, a neve caindo. E o Edinho dando saltos de felicidade, e o grupo inteiro, a gente estava andando em grupo nessa época, doido para arrumar o primeiro acampamento, para montar o acampamento, poder comer alguma comida quente, tomar um chá e aquecer o corpo. E ele, tá nevando, vamos lá, gente, uma felicidade que só vinha de dentro dele. Tenho certeza que quando sair o documentário, a cena mais linda vai ser aquela nevando. E aí a gente pensa, o que mudou depois dessa experiência, né? É uma experiência de longa, bastante tempo, a gente teve bastante tempo para pensar, então teve bastante tempo para viver como casal, para tentar parar as arestas ali de um casal novo, né? E teve muito tempo também para pensar, olhar para dentro, né? Cada um olhar a sua vida, analisar os seus projetos. A gente tem projeto para daqui a meses, daqui a anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos. Então, foi uma experiência que mudou a gente internamente e fisicamente. Então, é o que a gente estava falando, o Edinho perdeu, mostrei outra fotinha. O Edinho perdeu 14 quilos e acho que a gente voltou mais espiritualizado e mais disposto a ajudar as pessoas. A comunidade da trilha é uma comunidade muito legal. A comunidade da trilha é uma comunidade muito rica, assim, muito disposta a se ajudar, um ajudar o outro, a trocar experiência, e isso foi muito importante pra gente. O que foi muito significativo para mim foi o tédio. E apesar da gente estar fazendo atividade, às vezes não tinha mais assunto, às vezes a gente andava sem falar e parece que o processo criativo, eu acho que ele precisa um pouco de tédio. Ócio criativo. Aí sabe, e agora não tem como, na cidade não telefone aqui, coisa e tal, e é sempre informação. Eu acho que o fruto dessa experiência de estar em contato com a natureza era muito interessante isso. E foi uma experiência que eu entendo mais significativo que tudo isso que a gente falou até agora foi o contato com as pessoas. A PCT é uma trilha internacional, a gente conheceu e conversou e teve diálogos profundos, que foi até o meu objetivo pessoal, era lá ter condições de ter conversas profundas em inglês. E eu não falo muito bem inglês, mas consegui conversar sobre dilema moral com o inglês que estava andando para a gente. E aí a gente conheceu pessoas de Israel, da África do Sul,
dos Estados Unidos, Canadá e de vários lugares do mundo. Isso ampliou nossos horizontes de uma maneira tão significativa que voltar para a nossa realidade e ter diferentes ideias para comparar com a nossa realidade, para entender melhor os processos, eu acho que foi muito interessante. Principalmente para entender que ter opiniões contrárias é maravilhoso para crescer. Eu mudei ideias, tendo contato com outras ideias, eu reafirmei ideias, tendo contato com outras ideias, e voltei com diversas dúvidas sobre minhas ideias, que eu não consegui nem mudar e nem manter. Dava vontade de buscar e de aprofundar e de entender as origens dos meus pensamentos sem estar lendo uma frase e acreditar que aquela frase é completa verdade. E eu me deparei com essa frase que sintetiza muito isso tudo que a gente está falando e que deixou muito latente na gente a vontade de retribuir toda essa mudança que essa jornada fez com a gente. E acreditamos que melhorar a cultura outdoor, a cultura de ir para a natureza no nosso país é uma diretriz. E eu acredito que a cultura, essa mudança de cultura, ela é feita por nós. Não adianta você estar numa cadeira e dizer que alguém precisa mudar, não sei aonde. Eu acho que nós precisamos mudar. E a iniciativa que, desde o dia que eu voltei até agora, que eu tive contato, são algumas iniciativas que eu vou apresentar. O Caminho da Mata Atlântica tem um panfleto ali do lado de onde estava o livro. Você pode pegar ele, por favor, distribuir. É um projeto que acontece, que é tentar fazer uma trilha de longo curso do norte do estado do Rio de Janeiro até a região norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Há um processo que precisa de voluntários, é só entrar no site, tem lá voluntário. Basicamente é ir para a natureza, viver experiências na natureza e ajudar a marcar o caminho dessa trilha. O Montanha para Todos. Não sei se vocês já ouviram falar do Montanha para Todos, é um projeto muito legal. Teve Papo de Montanha. Teve aqui? Legal. Que legal. Mas tem gente que quem nunca ouviu falar, a gente vai explicar rapidinho. É um projeto do Gui e da Juliana. A Juliana tem um problema degenerativo muito sério, ela não consegue se locomover. E eles eram montanhistas, adoravam viajar e tudo mais. Quando ela teve esse problema, ele ficou tentando... Oi? Eles são montanhistas. Não, são montanhistas. Mas eles sempre foram montanhistas, né? E... Antes do problema. É isso que eu quis dizer. Antes do problema, eles já eram montanhistas. E quando ela veio a ter esse problema, ele falou, eu preciso arrumar um jeito de levar a minha esposa para a montanha. E ele conseguiu, com a ajuda de um profissional lá, conseguiu construir uma cadeira para levar ela para a montanha. Então, existe uma cadeira de rodas que se chama Juliette, que é apta a levar as pessoas para a montanha. Então, como a gente pode ajudar nesse projeto, né? Eles têm várias cadeiras de rodas espalhadas em vários parques nacionais. A Tijuca tem uma Juliette lá no Tijuca. E as pessoas estão tentando comprar mais cadeiras para que mais pessoas tenham acesso a isso e mais pessoas com deficiência física possam ir para a montanha. E as pessoas podem se inscrever para ajudar a levar as pessoas para a montanha. Isso é muito importante, porque não adianta só a cadeira estar lá. Precisa que essa cadeira seja carregada. Vamos dizer, se eu tiver um problema e eu só tiver o Edinho, ele sozinho não consegue carregar a cadeira. Então eu preciso de voluntários que estejam dispostos a chegar lá e ajudar essa pessoa com a cadeira de rodas. Então, é só entrar no site, o site tem bastante informação, é uma coisa bem legal. E eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, a Chu, que deu o curso pra gente, ela está vendendo essas garrafas, é uma garrafa da Camelback, que todo o lucro dela, ela conseguiu comprar a preço de custo, e todo o lucro dela, ela é vendida pelo mesmo preço que você vai comprar essa garrafa na loja, é revertido para esse projeto para comprar a Juliette, que é a cadeira de rodas. Então a gente tem essa garrafa e essa aqui, quem quiser depois dar uma olhada. Eu estou com algumas aqui para vender. Quem quiser também pode entrar diretamente em contato com a gente, que eu passo o contato da Chu. Tem uma loja aqui no Rio, que é a Adventura, que tem essas garrafas. A Adventura fica ali embaixo da... Cinema. 13 de maio. 13 de maio. É a rua da Adventura. 13 de maio. E aí é isso, é só... E aí também, no site do ICMBio,
tem o guia de conduta consciente, que é aquele guia ali, que tem diversos temas muito interessantes para a gente que frequenta a montanha, a natureza, para desenvolver essas atividades. E tem também o Sistema Brasileiro de Trilhas, que, assim como o Caminho da Mata Atlântica, eu acho que o Sistema Brasileiro de Trilhas é até mais antigo que o Caminho da Mata Atlântica, tem a intenção de conectar trilhas e fazer um caminho do Oiapoque ao Chuí. Então também, se acessar no caso do Sistema Brasileiro de Trilhas para ser voluntário, hoje o que funciona melhor é por meio do Facebook. Com relação à mochila, a gente está fazendo um concurso cultural pelo nosso Instagram. Então, basicamente, é no seu Instagram postar uma foto de qualquer atividade de esporte, de aventura, marcar aquela hashtag lá, Osprey Caminho A2. Para contando uma aventura que você fez, né? Contar a história da aventura e as 5 melhores fotos no dia 20 ou 19. Dia 20, até o dia 20 de novembro é para postar. E aí no dia 21 a gente vai repostar 5 dessas fotos e a mais curtida vai ganhar a mochila. Então é super prêmio, acho que vale a pena ali. Isso. Bom, essa mochila é a mais popular da PCT, não precisa fazer propaganda. E quando eu vi o preço aqui na loja do Brasil, eu estou num susto. É mais de 1.000 pratas essa mochila. E aí é isso, aí só tem que lembrar de deixar o perfil público, se tiver aqui no dia 19, deixar público para a gente conseguir ver a foto que está concorrendo ali. Esse é o nosso site, eu sou a Casa ao Mundo, tem Facebook, Instagram, no YouTube a gente sobe vídeo de equipamento que a gente utilizou, falando sobre como é o equipamento, sobe o vídeo das atividades, mas é um vídeo mais como é aquele momento, vídeo tipo no YouTube mesmo. A gente tem inclusive os vídeos que a gente filmou lá na PCT e foi postando lá, a gente editou e postou. Durante a PCT. Pô, mas essa ilustração tá super bonitinha. Quem fez? Como é que é? A ilustração. Essa ilustração é uma cartunista de Nova York que começou a andar com a gente no final. Ela é super talentosa, e naquela hora a Bia estava entrevistando o esposo dela, estava filmando e ela fez o cartão. Foi bem legal. No livro vai ter algumas outras ilustrações dela. Tem também aqui o scrapbook que a gente fez. Se alguém quiser dar uma olhada aqui depois da palestra, tem algumas ilustrações dela também. Gi, conta um pouco da história do scrapbook que você perdeu. Vou contar. Deixa eu só terminar aqui. Aí, no Vimeo, a gente coloca os nossos produtos de audiovisual. São os vídeos mais elaborados, que a gente trata o som, são os vídeos que participaram dos festivais de cinema que eles estão mostrando ali. Aí tem filme que passou em diversos festivais nacionais, alguns gringos também. Aí já é o canal para a parte do audiovisual. O YouTube é mais interativo. A história do scrapbook é, quando a gente estava na trilha, a Bia tinha interesse de fazer um scrapbook, um álbum para a gente recordar a PCT. Aí eu falei, a gente podia fazer o seguinte, a gente compra um atlas dos estados, a gente faz o scrapbook em cima do mapa, para a pessoa conseguir ter uma noção ali. A gente leva, quando a gente for falar, por exemplo, a gente pode levar o scrapbook, depois quando acabar a gente for tomar uma cerveja, mostra ali, aí para ser uma parada mais informal para conseguir passar a história. Aí fizemos, o primeiro evento que a gente foi, chama Vivência Outdoor, lá em Florianópolis. Aí a gente chegou lá no Vivência, foi irado, todo mundo adorou o scrapbook, curtiu. Aí quando a gente estava vindo para o Rio, no aeroporto, eu sentei para trabalhar, abri o notebook e coloquei o scrapbook do lado da cadeira. E aí a gente, ali aquela coisa toda, a Bia, vambora, nossa última chamada, o scrapbook ficou. Aí, dentro do avião, eu já sabia que eu tinha esquecido o scrapbook, eu estava procurando para corrigir algumas coisas, e eu respirando fundo, e eu, como que eu conto para ela? Eu tenho que contar, vou contar, conto, não conto, Vindo pro Rio? Vindo no avião. E aí eu falei, não aguento mais, tem que te contar uma coisa. Perdi o scrapbook. Ela, como assim? Nossa, com naturalidade eu não acreditei. Como assim perder o scrapbook? Eu falei, tá aqui e Eu não tal. tinha o que fazer, eu respirei fundo, né? Aí ela virou pra mim uma coisa que nunca tinha acontecido até essa data. Calma, tá tranquilo. A gente vai resolver. Não tem o que Só uma fazer. opção, eu te mato e fico sem marido, não sei se quero back no Mas isso só pensou. Ela falou, tá tranquilo. Quando chega lá a gente liga, eu postava assim, perdido, vai estar lá, tranquilo. Aí chegamos, pousamos no Rio, liguei, cara nada, liguei, nada. Aí 12 horas mais ou menos depois de eu ter perdido o scrapbook, uma campanha no Facebook com mais de 70 compartilhamentos.
A menina escreveu que tinha achado o scrapbook, que aquilo era lindo, que a história era linda. Eu até chorei quando viu. E que pedindo para pessoas marcarem, ela tinha visto que a gente morava em Niterói, e aí veio, compartilha, chegou numa menina, chegou em alguém da UFRJ, e aí tem uma pessoa que trabalha na UFRJ que nada com a Bia, não foi a Jô? E aí, Bia, acharam o seu scrapbook. Eu estou lá em casa cozinhando, a Bia gritando, acharam o scrapbook! Entramos em contato, encontramos a menina agora lá na feira que a gente foi palestrar em São Paulo. E aí ela encontrou e, pô, foi muito irado. Aí a gente até compartilhou lá falando, tem muita gente boa nesse mundo, gente. É difícil de ver, às vezes quando a gente abre a timeline daquela guerra, a gente acha que não tem, mas é verdade. A maioria são pessoas boas. E foi super legal que a menina nem sabia, não é do outdoor, ela nem sabia o que era PCT, nem nada, e foi uma super experiência para ela, acho que até que valeu a pena a gente ter feito aquele pouco ali, porque para ela abriu um mundo, assim, ela foi na feira, ficou encantada com a feira lá de São Paulo, Adventure, né, Adventure Sport Fair, e para ela nasceu um mundo novo ali, só por ter encontrado o nosso álbum. Então, mas ela é brasileira. Ela de São Paulo, a menina é de São No Paulo. interior de São Paulo. Não era brasileira, era paulista. É isso, essa foi a nossa jornada na PCT. Vamos fazer o 5 meses total, 5 meses. 166 dias de fronteira a fronteira, sendo que a gente voltou 2 dias. Porque a PCT no final dela, a opção que tem é cruzar para o Canadá e sair pelo Canadá. São 8 milhas. E a última estrada que dá para sair do lado americano é 30 milhas voltando. Então a gente chegou e voltou. Aí foram 168 dias. E a câmera que você deixou cair? Teve esse fato também. A gente foi cruzar um rio. Tem gente que quer saber mais histórias. A gente tava White Pass, já no Washington. Aí tinha um rio para cruzar. E basicamente quando tinha rios, eu procurava algum lugar para cruzar sem molhar o pé. Porque eu tenho uma certa facilidade de pular de pedra em pedra, passar por tronco de árvore. E eu fazia isso. Quando a gente chegou nesse lugar, tinha um tronco de árvore que estava um pouco complicado mesmo. Eu fui para ele já sabendo que poderia acontecer de eu não conseguir. Por quê? O tronco de árvore ele saía de um lado do rio e não tocava a outra margem. E ele estava meio complicado. Quando eu ouvi, eu falei, não, aqui está tranquilo. O rio, se eu cair aqui, não vou machucar. Vai molhar, mas não vou machucar. Não era fundo, a corrente era tranquila. E tudo na minha mochila está impermeabilizado, foi o meu pensamento. Aconteceu que quando eu pisei, começou a balançar o tronco, eu caí na água, só que a câmera estava presa na alça da mochila. E aí molhou a câmera, e eu perdi a câmera. Aí foi até engraçado na hora, porque eu falei, paguei o preço, né? Eu arrisquei, paguei o preço. E aí tinha uma menina que já estava em contato com a gente, que estava seguindo a gente pelas nossas mídias, que mora em Issaquah, que é perto de Seattle. Aí quando ela viu, ela me manda a câmera para eu arrumar, que a gente ia encontrar com ela 2, 3 dias depois. Ela, nossa, a única gente que era brasileira era essa menina, a Adri Otares. Aí quando a gente chegou na casa dela, ela falou, olha só, coisa de arrumar a câmera ainda não devolveu sua câmera. Só que a gente viu aqui, a câmera do meu marido é idêntica à sua. Faz o seguinte, leva a câmera dele, se a sua câmera consertar, aí a gente troca, fica com a outra câmera, tá tranquilo. Se não consertar, você transfere o dinheiro para mim do valor da câmera. Eu falei, demorou, porque eu precisava terminar o documentário com a câmera. Aí no final das contas a câmera voltou, o cara falou que não tinha solução, mas eu liguei e está funcionando. Agora eu estou com as duas. Na verdade a antiga está funcionando. Ela faz um barulho quando mexe, ela faz um barulho lá dentro. Mas a foto está rolando. Essa é a história da câmera. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem. Vocês escolheram essa trilha porque vocês podiam ter optado por outras, tem dezenas, inclusive a palestra. Na verdade, pela logística, né? Primeiro, a gente tinha pensado em algumas trilhas que tem em outros países, e lá nos Estados Unidos a logística é bem mais fácil, por causa da questão do correio, você é uma trilha já consolidada, tem toda essa questão da ajuda dos trail rangers e tal, então é uma trilha fácil de fazer logisticamente, a gente não tinha muito tempo para preparar diante da nossa agenda, assim, a gente não tinha muito tempo para preparar a trilha, lá era uma coisa com muita informação, muito fácil de fazer. E com relação à Appalachian Trail, a variedade que eu vi
na PCT de terreno e de oportunidades de mudar completamente pesaram. A Appalachian Trail, a informação que a gente tem das pessoas que a gente conversou, ela basicamente é dentro de floresta, com poucos lugares com visual legal, bonito. E aí variando bastante e sempre a preocupação maior é física do que da experiência da natureza. Aí essa foi a opção. Mais alguma pergunta?